Fala galera, estamos aqui com Abra o Jogo, um podcast para falar de empreendedorismo, negócios, com pessoas importantes. Quando eu falo de pessoas importantes, pessoas com um mindset totalmente diferente. E aqui eu tô com um cara, eu vou falar assim, no meu lado pessoal, um cara que me tratou bem de uma maneira que eu não imaginava num almoço que apresentou a Paloma Totti. E assim, por mais que ele seja poderoso, ele me tratou como se fosse um... Puta, nem aí pra isso. Eu brinquei, ele se veste do jeito que ele quer. Mal vestido, é mal vestido, é o que você quer dizer. Não, do que você quiser, eu gosto ele é disso. mulambo, né? Não, que isso. Tô recebendo aqui Lisandro, CMO da XP Investimentos. Ele é o dono do dinheiro da XP. Ele é o dono do dinheiro da XP. Cara, obrigado por estar aqui, viu? Imagina, Rodrigo. Obrigado a você pelo convite aí e pelas palavras. Já baixa a expectativa o pessoal aí de casa aí, porque é história de importante, mindset. Tem uma pergunta isso aí, não. que eu sempre faço de cara. E tá? lá vem. Quem é você sem dizer o que você faz? Sem dizer o que eu faço? Quem é você? Pessoal, paizão, Cara, se quiser. Eu sou um moleque, tá? Apesar de não ter mais idade de moleque, ainda me sinto moleque. Muito trabalhador, responsável, que gosta de se divertir, faz as coisas... Eu levo as minhas coisas muito a sério, né? Mas eu não faço o meu dia a dia a sério. Tenho muito orgulho de ser pai, 2 filhos pequenos, 7 e 6 anos, paixão da minha vida, meus 2 filhos. Sou um cara super família, um cara tranquilo, mas gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Quantas pessoas você faz a diferença aqui na XP? Quantas pessoas você comanda aqui dentro? Você faz diferença na vida das pessoas, óbvio que faz. Pro mal e pro bem. Você é o cabeção ali, né? Então não tem jeito. Não, a gente faz. Bom, hoje no meu time tem mais ou menos umas 350 pessoas, acho que assim, 300 e 400. Mais ou menos, é bastante gente. Não tem mais home office, eu tenho. A gente saiu do modelo que era muito home office para um modelo agora mais flexível. Hoje em dia a gente está operando num 3 escritório, 2 casas. Aqui em São Paulo. Que eu acho que no meu caso, eu acho que é o balanço ideal. Tá? Eu acho que pensando aqui, de novo, pro meu universo, até pro que eu trabalho, eu gosto do escritório, acho que ele traz uma presença, acho que ele traz um dia a dia, eu gosto aqui de olhar no olho, é diferente. É diferente. Esse papo mesmo aqui, se fosse virtual, ele funciona, mas é diferente. Não é igual. Ao mesmo tempo, eu acho que ter 1 ou 2 dias de flexibilidade, ele traz uma leveza muito legal pro dia de trabalho. A gente pode tranquilamente conversar 3 vezes na semana. Alessandro, sexta-feira eu vou trabalhar de casa agora e vou continuar. Não tenho a menor dúvida que isso funciona bem. A gente tem testado esse modelo. Eu acho que esse modelo, no nosso caso, talvez seja o modelo vencedor. Algo híbrido, 3 e 2, eu acho que tem funcionado bem legal. Você, trainee, a gente estava conversando aqui antes, começou 3 anos de trainee, era um sonho, assim, não sei se é hoje, mas o sonho da galera, assim, mas era o ápice de você ser trainee de uma grande empresa, sabe como que era, passou? Né? E aí você ficou 3 anos e depois você foi pra McKinsey. Eu falo Mackenzie, eu me erro, porque eu estudei McKinsey. Quer contar a sua história aí de trainee? Então, vou contar rapidinho aqui a história, né? Então, como eu falei, já não sou mais um menino, apesar de me sentir um moleque. E na minha época, trainee era o cream de la cream, era o máximo, assim, você entrar como trainee em alguma empresa, você era o futuro presidente, ou um cargo super alto. 6 etapas. Não, lembra, e assim, rotacionava, o presidente foi um trainee há 15 anos atrás, 20 anos atrás, era aquela coisa. Então, quando eu entrei para ser um trainee, era na Nielsen, pesquisa de mercado, foi um sonho, mas foi uma coisa, um alcance de uma meta muito legal, né? E minha carreira começou a projetar para um lugar, falei, legal, sou um trainee agora. Né? Obviamente depois você entra e se descobre que também não é desse glamour todo, mas o que aconteceu, né, Rodrigo, é que no meio dessa jornada aí, com uns 2 anos e pouco de casa, um amigo meu, que era meio que meu par, né, ele pediu demissão e abandonou, né, o trainee para trabalhar em outro lugar. E na minha cabeça aquilo é um negócio muito maluco, porque a gente estava ali no auge, no cream de la cream, que a gente poderia pegar, e esse cara largou isso para ir fazer outra coisa. Mas te pegou de surpresa. Muito. Né? E era um menino muito bom, muito inteligente, muito esperto e tudo mais. Então isso também me chamou a atenção. Não era alguém que estava indo mal, pelo contrário. Super bom, super inteligente. E ele largou, né? E aquilo para mim talvez caiu uma ficha de, talvez tenha outros caminhos, outros diferentes. E ele foi para uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, que era a McKinsey. Né? E aquilo aí me chamou a atenção. O que é a McKinsey? O que ela faz? Aqui isso é uma consultoria, tem algumas grandes consultorias no mundo, né? Essa é americana, né? Então você pensar nas grandes consultorias, a McKinsey, a Bain, a BCG, né? Então as principais consultorias do mundo, que são empresas que fazem o quê? Elas são contratadas por grandes empresas para fazerem projetos de 3, 4 meses para resolver um problema da empresa. Então, você imagina que a XP tem um problema, quer refazer a organização, a estrutura organizacional da empresa. Você traz, em teoria, um pessoal externo isento, que analisa e faz uma recomendação 3, 4 meses depois, né?
Então, pô, é um trabalho que depois quando eu fui pesquisar um pouco o que era a McKinsey, eu vi que era um lugar de gente muito inteligente, de muito trabalho, tudo mais. E eu lembro que uma informação me chamou a atenção, né? Na verdade, duas. A primeira, quando você olhava a lista, né, dos CEOs das 500 maiores empresas do mundo, na época, estou falando de 2008, o maior denominador comum dos 500 CEOs das maiores empresas do mundo tinham passado pela McKinsey. Era a empresa que mais tinha recorrência entre esses 500 caras. Obviamente, não todo mundo passou, mas muito deles passaram. Mas você passou a estudar essa empresa como trainee ainda? Como trainee. Quando meu amigo foi, eu não tinha ouvido falar dessa empresa. Mas ele falou pra você tudo. Então, e aí, essa é uma coisa que me chamou a atenção. A segunda foi quando ele me contou o processo. O que ele me contou? Ele falou, cara, o processo seletivo é muito interessante. Ele é dividido em 2 etapas. Tem uma primeira metade que você pega e você fala, pô, onde você nasceu, onde você estudou, puta, o que você é bom, o que você é ruim. Então, uma parte mais... 7, eu vi você falando. Eu fiz, acho que umas 8 entrevistas. Foram 8 entrevistas e todas elas iguais. Uma primeira etapa mais light, onde a gente conhece um pouco, né, o candidato. E a segunda, que onde fica interessante, que a pessoa pega um papel, uma caneta e te faz uma pergunta aberta. É uma pergunta que o pessoal brinca, é um case, interview, onde perguntam, por exemplo, quantos aviões a Latam opera no Brasil. Eles têm um papel e uma caneta e você tem que sair do outro lado com um número. Né? Não pode Google, não pode usar nada. Né? O papel e caneta. Mas você conhece, você tem que saber mesmo. Geralmente, o que acontece? Primeiro parte, o que eu achei muito curioso? Pô, era um processo diferente. Onde você pode questionar se o processo faz, pô, não faz sentido. Não faz, mas pelo menos ele te dá um desafio e fala assim, pô, quero ver como é que você pensa. No fim do dia, mais do que a resposta, certa ou errada, você quer entender como que a pessoa estrutura o pensamento dela. Então, por exemplo, me fizeram essa pergunta. Tá? Na verdade, me perguntaram, quantos aviões a American Airlines opera nos Estados Unidos? Essa é a pergunta que fizeram, tá? Nos Estados Unidos. E aí, é menos sobre a resposta, mas a construção. Então, por exemplo, né, você tem algumas formas de construir. Né? Eu sempre gostei muito de demanda. Né? Então, eu falo assim, pô, legal, então vamos lá. Putz, Estados Unidos. Você fala assim, pô, quantos habitantes tem? Tá? Putz, 300 milhões de habitantes. Não lembro agora o número aqui, qual que é exato, né? Mas deve ser vai ser um pouco para baixo disso. Pô, tem 300 milhões de habitantes. Pô, legal. Cara, vamos estratificar a população americana? E é chute, tá? É sem nada. Sim. Tá? Então você fala assim, eu vou chutar, a classe média americana é muito alta. Então eu vou chutar que 60%, 70% da população americana é classe média. Sim. Tá? Eu vou chutar aqui 10 a 15%, putz, vai ser classe B, 5 vai ser A, e depois 20% para baixo aqui vai ser D e E, tudo mais. Aí você fala assim, pô, na média. Aí você fala assim, beleza, então quebrei aqui mais ou menos a população americana por poder econômico. Sim, óbvio. Pô, aí você começa a brincar e fala assim, pô, eu acho que tem 2 tipos de viagem, lazer e negócio. Viagem de negócio. Putz, de 300 milhões de habitantes que tem aqui nessa população, eu vou chutar aqui metade homem e metade mulher. Tá? Então, putz, então eu vou ter homens e mulheres. Eu vou chutar aqui, X% dos homens estão empregados, X% são crianças. Aí você corta já um pedaço. Você tira essas crianças. Fala, criança não viaja a trabalho, porque criança, em teoria, não trabalha. Então, só homens e mulheres trabalham. Eu vou chutar que 70% dos homens trabalham, 60%, 70% das mulheres trabalham. Esse cálculo. E aí você vai dizer, e na média, a pessoa viaja 2 vezes por ano nessa classe social. Tal. Aí você vai para lazer. Putz, lazer. Putz, uma família, na média, viaja 2 vezes por ano. Uma família clássica é o pai, mãe e 2 filhos. Putz, a classe A viaja 3 vezes por ano. A classe D viaja 1 vez no ano. O cara pega um avião. Quantas pessoas cabem no avião? Quantas rotas um avião faz? E aí você começa a fazer essa brincadeira e no final você chega num número, o que é muito maluco. Tá? E é muito curioso. Você fica trabalhando assim, você fica trabalhando não com milhões de pessoas, mas com passageiros. Então são bilhões de passageiros viajando. Então acho que tem, 2,7 bilhões de passageiros. Sim. E uma hora você começa a dividir os números e você fala assim, não, quantas pessoas cabem num avião? Quantas rotas um avião faz? E você chega num número. E é muito curioso. Mas você chegou perto ou longe? Então, é o que aconteceu. Eu cheguei no número, eu lembro até hoje, o número que eu cheguei, eu acho que era 670, né? E aí eu perguntei pra pessoa, qual que é o número? E o número eu acho que era tipo 820. Tá? Então, que no fim do dia... Você podia inventar 2.000, 3.000... Isso, o que você não quer? Você não quer chegar em número assim, tem 5 milhões de aviões. Fudeu, não existem 5 milhões de aviões, nem 3 aviões. Então, no fim do dia, se você chega em 400, 500, 1.000, 1.500, numa faixa, faz sentido. Outra que me perguntaram, quantos pelos tem um cachorro? Você tá brincando? Aí de novo, é que o primeiro ponto, e eu acho que isso aqui é pro dia a dia de trabalho das pessoas, você tem que tirar da sua cabeça que não dá para resolver. Tudo dá para resolver. Vai ficar melhor, vai ficar pior, pode acertar aqui. Mas dá para resolver. A primeira pergunta, qual cachorro? Me perguntaram, um Golden Retriever. Tá bom, então um Golden Retriever, eu vou quebrar o Golden Retriever em 3 pedaços. Eu vou pegar 4 patas e um rabo
e vou falar que eles têm 40 centímetros, sei lá, 30 a 40 centímetros de comprimento, eu vou falar que ele tem um perímetro de 10 centímetros, daqui dá 40 vezes 10 dá 400 centímetros por cada um desses espaços, vou multiplicar por 5, porque são quatro patas e um rabo, então eu tenho 2.000 centímetros quadrados de cachorro. Aí você calcula o dorso, calcula a cabeça, você vai chegar numa área de cachorro, e você fala assim, agora eu vou assumir que tem, não importa, 150 pelos por centímetro quadrado, multiplico por você chega num número. Então, no fim do dia, é sobre a construção e menos sobre o número. Obviamente, você não pode chegar no número estapafúrdio, que vira uma maluquice, mas a construção é o que leva lá. Seu raciocínio de construção. Isso. E aí você ficou 8 anos. E aí o que aconteceu? Né? Aí eu fui trabalhar nesse lugar, né? Aí eu achei curioso o processo, fui lá meio sem saber o que estava fazendo, 8 entrevistas depois. Deu medo, não, vou sair de trainee, porque era o ápice, né? E eu tô indo pra lá. Médico, quando eu estudei empresa, eu falei, putz, acho que isso vai ser muito legal. Eu vi que era uma marca, putz, super conhecida, forte e tudo mais. Eu não sabia onde eu tava me enfiando. Sim, tá? foi. Porque eu lembro que eu entrei lá. Com medo mesmo. Né, com medo, animado. Sim. Eu lembro que dobrava meu salário de trainee. Dobrava? Dobrava. Falei, pô, então, paga bem. Só que uma coisa me chamou a atenção logo no começo, que era o seguinte, você te recebia um vale café da manhã, na verdade era um vale refeição, era um super VR, era super mesmo, na minha época era, hoje não é mais, era $100 por dia. Dia. Esse é 500, 600 reais, dia. Aí fala, pô, que legal, né, muito bacana. Ah, não, é pra você tomar café da manhã, almoçar e jantar. Mas era escritório? Era escritório. Não, é verdade. Ali. Não, é verdade. Tinha que tá. E aí eu descobri algo que eu não sabia quando eu comecei a trabalhar lá, que a gente trabalhava. Que ano que foi isso? Foi em 2008. Eu fiquei de 8 a 15. E lá eu descobri que a gente trabalhava das 8 da manhã a 1 da manhã, todos os dias. Ou mais. Era assim, na média era das 8 da manhã, 1 da manhã. Na cabeça. Sem parar. Não tinha tempo de cafezinho, não tinha tempo de fazer nada. Mas os 6 primeiros meses, você falou, o que eu tava fazendo aqui? Não, eu entrei, detestei. Eu detestei. Eu achei, putz. Pensou em sair? Pensei em sair. Só que eu sou um cara magrinho, sou argentino, meio resiliente, essas coisas pra mim então eu ia abandonar o barco, né? Mas eu falei, putz, eu coloquei na minha cabeça, vou ficar 1 ano aqui e vai ser legal, vou aprender. Vou rapar fora. Vou criar uma casca, vou criar um currículo legal e vou rapar fora, vou pular pra outro lugar. Fiquei 8 anos. O que fez você ficar? Então, 3 coisas fizeram ficar, tá? Primeira delas, eu gostava da adrenalina do desafio. Pô, era essa carga de horas, a complexidade de trabalho era complexo e tudo mais, putz, ele te exauria, assim, muita energia, mas chegava na sexta-feira, assim, caraca, olha tudo que a gente fez, porra, bicho, a gente é foda. Literalmente era um sentimento, a gente é foda. Tipo, a galera trabalhava... Tinha equipe e tal? Como que era? Geralmente, como é que era a dinâmica? Sócios, né? Eu vi lá. Tem uma estrutura, mas a dinâmica de time, geralmente, assim, são 3 pessoas numa sala, tipo essa aqui, 3 pessoas trabalhando 18 horas por dia, 16 horas por dia. Aí chegava, e era coisas malucas, tá? Então, tipo de... Caraca, como é que eu faço? Putz, eu redesenhei o marco regulatório ferroviário do Brasil. E todo dia isso? Não, todo dia. Isso era foda. Chegava segunda de manhã e falava assim, agora eu tenho umas 80, 90 horas de trabalho, assim, non-stop, assim. Então, você não podia ficar doente, era meio maluco esse negócio, né? Mas 3 coisas me fizeram ficar muito tempo. A primeira, eu gostava da adrenalina, da competição, e eu comecei bem. Eu brinco que eu tenho um negócio, né? Que eu acho que eu sou uma pessoa inteligente, né? E acho que no mundo... Você falou isso, eu sou um cara inteligente nota 8, tá? Então acho que são 8, 8,5, eu sou um cara inteligente, né? Na McKinsey, tinha muita gente inteligente, eu acho que talvez 7,5, 8. Né? O universo era mais, a média era maior que o nível era maior que o do mundo, né? De maneira geral. Porém, eu sou um cara muito mais esperto do que inteligente. E aí eu acho que no mundo eu sou 9,5 de esperteza, eu sou muito mais esperto que inteligente. E na McKinsey eu acho que era tipo 12, 13 de esperteza. Tem muita gente que é muito inteligente, mas não é esperto. Concordo. Muita gente. Concordo. Sabe que tem um estudo, tem um livro, o melhor livro que eu já li, eu vou te dar. Chama Outliers, tá? Fora de série. Tá? Livro muito interessante, tá? O que o livro faz? Ele faz um conceito... Anota aí. É legal pra caramba, é uma baita dica de livro, é o melhor livro que eu já li, tá? Chama Outliers. O que esse livro faz? Esse livro, ele provoca alguns conceitos que... O Outliers é fora de série, né? Que não exatamente existe gente fora de série. Existe gente muito boa, meio fora de série, com condições que permitem ela se tornar fora de série. Então, por exemplo, ele até comenta um exemplo, tá? Um cara chamado Bill Elliott, tá? Esse cara foi o cara que inventou o primeiro computador pessoal nos Estados Unidos, tá? Esse cara, super inteligente, criou computador, tá tudo certo. Porém, quando você olha um pouco o macro, qual que é a história? Esse cara, ele era assistente do professor da universidade, se não me engano, de Michigan, tá? Esse cara, ele teve, né, a Universidade de Michigan foi uma das primeiras universidades dos Estados Unidos que recebeu um grande computador, tá, para poder trabalhar um computador numa sala. E esse cara, por ser assistente deste professor que tinha acesso a esse computador, ele tinha a oportunidade de passar os finais de semana
Pô, ele tinha a chave, ele abria a sala e ele ficava durante o final de semana inteiro mexendo no computador, mexendo em coisas. Então ele teve uma exposição a um certo número de horas brutal que permitiu ele conhecer tão bem um computador a ponto depois de criar o primeiro computador pessoal. De novo, o cara é muito bom, o cara gastou horas, o cara se dedicou. Porém, o cara foi assistente de um professor que recebeu o computador na faculdade dele e ele teve acesso àquele número de horas. Esse cara, ele tem um conceito do livro, chama Malcolm Gladwell, que fala o seguinte: você tem a regra das 10 mil horas. Você precisa ser exposto a 10 mil horas para você se tornar um especialista em alguma coisa. Esse cara, né, o criador do computador, eu acho que é Bill Weller, depois eu vou até pesquisar o nome, depois a gente faz uma errata se não for, tá? Mas esse cara foi exposto a 10 mil horas num computador, tem uma oportunidade única, e isso permitiu ele depois criar o computador pessoal, o primeiro dos Estados Unidos e tudo mais, e enfim, que é uma empresa em cima disso. Se dedicou. Então você sempre tem uma combinação de horas, de fatores. Então essa questão macro, ela é muito importante, é tão importante quanto você ser uma pessoa fora de série. Você me fez lembrar que eu já vi a história do Cristiano Ronaldo. Perfeito. Porque ele até os 25, 26, dizem que ele era comum, assim, jogador bom. Perfeito. E aí dizem que lá, os jogadores próximos a ele, que ele passou, por exemplo, os caras batiam na bola, com a esquerda e direita, batia na bola, sei lá, num treino 30, 40 vezes, ele conseguiu bater 150. E direto. E chegava mais cedo todo mundo, embora mais tarde todo mundo. Aí e ele começou. E ele não era o centroavante, ele era o cara de ponta. É verdade. E ele passou a se dedicar à cabeçada e treinar. Cara, hoje é o maior artilheiro do mundo, artilheiro de gols. Sim, perfeito, perto do Pelé. Perfeito, tá perto dos 1000 gols. Assim, o cara, hoje dizem que ele é mais esforçado que talentoso. O Messi... É o contrário, né? Não digo que ele é mais esforçado. É talentoso, mas aí eu entrevistei com a Paloma Totti, um jogador do Paulinho, que jogou com o Messi. No Barcelona. Ele falou, cara, o Messi chegava mais cedo, saía mais tarde, treinava mais, batia tanto na bola, refeição, fazia a dieta certinho. E no vestiário é o cara que mais dava força para os jogadores, que a gente fala que ele é quieto, ele é autista, é nada. Então, assim, são caras que você acabou de falar. Mas tem esforço. Esforço. Tem outra história legal do Cristiano Ronaldo, que é do Evra, que era o cara que jogava no Manchester United, adoro futebol, né? O Evra é que engraçado, ele sempre né? conta a história dele, que eles tinham uma vez uma folga. Aí ele falou só na casa do Cristiano Ronaldo. Ele falou, na folga na casa do Cristiano Ronaldo, a gente fez 2.000 abdominais, correu 15 quilômetros, se alimentou não sei quem, tomou uma beira de gelo. Falou, nunca mais vou ter num dia de folga na casa do Cristiano Ronaldo. Mas é isso. Mas esse nível desses caras aí... É isso. O talento... Ele é importante, óbvio que é, mas não é tudo. Não é né? isso. Eu brinco que hoje em dia, no mundo que a gente vê hoje em dia, isso é legal para quem está começando, que eu acho que no passado, tá, o fato de você trabalhar duro, né, ele já te ajudava a chegar muito longe. Hoje você tem tanta competição, né? Eu abro um currículo, assim, eu uma vaga na SP. 70 mil currículos por ano ainda? Por ano? Não, são 700 mil, tá, na empresa. Por ano? Eu abro uma vaga minha de marketing, em 2 dias eu tenho 2.000 currículos. Que isso? 2.000 currículos. A beleza agora é que com inteligência artificial você consegue agora processar e consegue analisar. Antes nem isso, tá? Antes, quando você não tinha AI, basicamente... Não, honestamente, você pegava 100, 150, tá, beleza. Tem história, não é da HP? Quando o CEO ia contratar um diretor de marketing, ele joga os currículos pra cima, né? Sim. Que ele fala, vou jogar pra cima, vou escolher um aqui. Se vira. O cara falou, puta, não, bom, todo mundo que tá aqui já deve ser. Eu quero um cara que tenha sorte também, então vou pegar esse cara aqui. E eu vou chegar lá, né, mas quando você veio pra XP, eu sei que você trocou 80% do time. E você participou das entrevistas, mas depois a gente vai chegar lá. Calma, que isso aí eu gostei muito. Mas aí, em 8 anos, aí você montou sua empresa de marketing digital. Isso. Mas só pra fechar, porque senão o pessoal aqui de casa vai... Então eu falei que eram 3 coisas. Eu, gostava da adrenalina, esse é o primeiro ponto. Segundo, esse foi um ponto importante, tá? Com a quantidade de horas que eu trabalhava, que todo mundo trabalhava, não só eu, a empresa inteira. Mas você vivia como fora daqui? Putz, vivia bem male-male, cara. Bem male-male, assim. Putz, né, tinha alguma estrutura em casa, mas que ajudava ali a poder tocar o piano em paralelo, né? Então o primeiro ponto foi, eu gostava da adrenalina. O segundo, que apesar da quantidade de horas, eu rapidamente consegui implementar uma dinâmica de trabalho que para mim funcionava, que deixava o meu dia a dia leve. Tá? Então, já que a gente ia trabalhar muitas horas, vamos garantir que as horas que a gente está aqui dentro, que a gente vai ficar aqui, vai ser leve, a gente vai dar risada, vai ser descontraído. E aí volta talvez até o ponto quando a gente começou aqui, você perguntou como eu me explicava sem falar o que eu fazia. Porque eu falei que eu gosto de ser um cara responsável, mas não leva a vida tão sério. Mas eu acho que era um pouco disso. Então eu tinha um dia a dia leve. Mas isso é seu? Meu. Tá? Porque a maioria dos grandes inteligentes eu não acho tão carismático. Sabe quando eu saí da Revent e vim pra XP, tinha várias pessoas no meu antigo escritório, e um dos feedbacks mais legais que eu recebi, que eu mais tive orgulho, assim, que eu recebi, foi muito legal, né? Foi um menino que virou pra mim e falou, Alessandro, eu quero te falar uma coisa. Na minha cabeça,
todo mundo que tinha uma trajetória legal, que crescia no mercado, eram pessoas sérias, duras e tudo mais. E você me provou que é possível dar risada, ser leve e ir longe. Isso pra mim foi muito legal, assim, porque de fato, putz, eu falei, pô, nunca tinha parado pra pensar, e de fato, putz, eu tenho uma carreira legal. Mas Dá pra dizer que não é. ali no final dos anos 2000, pra depois ali, 2008, 2009, eu até brinquei aqui, era essa lição de todo mundo. Tem que ser sério, tem que ser duro. correto, organizado, não pode rir, não pode dar risada. O cliente tem que tratar Não. boa tarde, boa noite. A roupa, a barba. Não, lembra, isso. eu trabalhava no banco, não podia ter barba mal feita, não podia ter brinco, não podia ter nada. E era aquele negócio tinha que ser um negócio assim, isso era assim. E você fugiu fora da curva, porque Isso era foi- naquela época já. Né? Isso, gera um pouco disso. Na McKinsey era muito questionado disso, tá? De meio Era? mal vestido e tal. Sério? Cara, vocês me pagam pra trabalhar, não pra me vestir, não pra desfilar. Até porque se for pra desfilar, eu vou morrer de fome. Então é bom trabalhar. Então, essa parte aqui, pô, de ser leve, sempre foi muito importante pra mim, ainda é muito importante. Meus dias, meu time é muito Qual a leve. diferença pro time? Ah, eu tenho pô, certeza que faz. Já, Eu tenho certeza. já vão surgir 1000 problemas. Já vão surgir, pô, variáveis que você não controla. Se as que a gente controla, a gente ficar gerando complexidade, ficar colocando Tá pelo em ovo, onde não tem, putz, aí tá tudo errado. E só para fechar, terceiro ponto, e é o mais importante de todos, que eu fiquei muito tempo na McKinsey, é que com um grupo de pessoas que talvez não me identificasse muito, eu encontrei um grupo de pessoas, um grupo de amigos que sim eu me identificava. Pô, Lá tinha o dentro. Rodrigo, tinha o Gustavo, caras que eu olhava e falava, pô, e a gente trabalhava muito próximos, então a gente ficou muitos anos trabalhando o mesmo grupo de pessoas, né? Isso foi muito legal, então isso me ajudou, né? E aí o que aconteceu? Né? Indo agora, né, quando eu saí da McKinsey, da consultoria, depois de muitos anos, eu basicamente ia nas empresas, olhava o que elas faziam, assim, ô Rodrigo, eu tô aqui, cheguei aqui, empresa X, pô, queria te dar um conselho, analise sua empresa, faz assim, assim, assado, e aí pulava para a próxima. Então eu não via nada ser implementado do que eu fazia, eu trabalhava 16, 18 horas por dia e não via nada ser materializado, eu te entregava um plano, um Excel, um PowerPoint e ia embora. Sim. E eu senti falta de colocar a mão na massa, né? O famoso, é bom, desce pro play, joga, E vai. né? E vai. Né? E aí foi um pouco, né, quando me começou a me pegar um pouco o ponto de, pô, eu quero fazer alguma coisa, eu quero de fato implementar. Né? Eu ia nas empresas, tinha um monte de ideia, um monte de coisa que eu queria fazer e não fazia nada no final. E aí foi aí que eu decidi, né? Na verdade, o que aconteceu? Um sócio da McKinsey, né? Que eu estava na trajetória, não era sócio, ele era, mas ele era meu chefe. Pô, ele saiu para montar uma empresa, trazer uma empresa americana para o Brasil chamada Red Ventures, que minha saída da McKinsey foi para a Red Ventures. E eu, pô, ele mais que eu me ofereci, a gente era muito amigo, me ofereci, ele aceitou para a gente montar essa empresa junto. Então, assim, eu aqui começou essa empresa no Brasil. Ele é brasileiro, mas é uma empresa americana, a gente trouxe para o Brasil. O que essa empresa fazia? Tá? Ela fazia marketing digital de performance, aquisição de clientes, tudo mais, trazer clientes. A partir de 2015. A partir de 2015. 100% no risco. Tá? Então, literalmente, a gente pegava o nosso dinheiro, colocava na frente e eu era remunerado. Se desse certo. Se desse certo. Mas se desse certo, muito certo. Não era gerar lead, não era abrir conta, não era nem trazer custódia para XP, era gerar receita. Sim. Tá? Por exemplo, pro negócio. Você está contando assim, você chegaria numa XP, né, trabalhar para a XP como marketing digital, você colocaria o dinheiro, se não desse resultado, você tá fudido, você perdeu dinheiro, e se você der resultado, muito resultado, você recebia. Eu recebia. E era risco, mas muito risco. É muito risco, muito risco. E aí quando chegou aqui na XP, música. E como que você foi nesse risco? Porque, Por que você aceitou esse risco? Tipo, vou pôr esse risco. Então vamos lá, o que a gente percebeu? Esse modelo já existia nos Estados Unidos. Essa empresa Red Ventures é americana. Esse modelo já estava nos Estados Unidos, já era operado assim. A gente estava vendo ele funcionando com American Express, Verizon, AT&T, grandes empresas, Apple, grandes empresas lá. Putz, a gente falou, talvez tenha uma oportunidade de trazer aqui para o Brasil. Né? O mercado de investimentos no Brasil, na época, a XP tinha menos de 0,5%, tinha mais ou menos 0,5% do que era da custódia de dinheiro no Brasil, muito concentrado em grandes bancos. Putz, aqui a gente tem uma oportunidade de, talvez implementar esse modelo em um segmento que a gente tendia aqui a crescer muito. Né? Então era um pouco de uma aposta, mas algo que a gente já viu funcionar lá fora. O mercado brasileiro... Você estudou bem para fazer. Eu estudou. Tipo, aquele risco estudado. Ah, não, com certeza. Né? E o mercado brasileiro é muito engraçado. Ele é muito parecido com o mercado americano com delay. Você pega a própria NFL, que a gente vai discutir daqui a pouco, NBA, aconteceu lá, depois acontece aqui. Aconteceu lá, depois acontece aqui. Então a gente olha e fala, putz, essa tendência aconteceu lá, ela pode acontecer aqui. Então se a gente conseguir surfar essa onda no começo, eu vou surfar, porra, boa parte dela, capturar valor. Vai acontecer. Vai acontecer. Então a gente apostou um pouco nisso e foi exatamente o que aconteceu. Né? Então foi curioso. Eu lembro que quando a gente chegou para a XP com essa proposta maluca de variabilizar marketing... E quem que você chegou na época da XP para oferecer? Na época, na época era o Guilherme. Né? O dono direto. Era o Guilherme, o Gabriel e o Fernando Vasconcelos, que era o CMO na época. O Gabriel Leal era o head de canais e o Guilherme já era o CEO da XP na época, fundador.
né? E como você consegue uma reunião dessa? O que aconteceu? Na época, tô falando... Lembra que eu te falei, fora de série, Outliers tem que ter sorte? Uhum. A Red Ventures, ela era uma empresa investida num grupo chamado General Atlantic GA, a XP também. Então, quando a gente abriu o escritório no Brasil, falou que eu queria apresentar Guilherme, eu queria apresentar os malucos da Red Ventures, os malucos da Red Ventures queria apresentar a XP e o Guilherme. Isso aqui pode dar muito certo ou muito errado. Tá? Então, teve sorte. Se fosse outro fundo e outra empresa, talvez a gente tivesse tido a oportunidade de sentar na mesma mesa e discutir. Mas o que eu gosto, a sua autoconfiança pra fazer isso. Porque assim, você tem que estar... Não, você sabe o que tá fazendo. Mas também, é um maluco confiante. Por exemplo, se você não consegue vender pra um Guilherme da vida... Ah, não. Se você não tiver confiança no que você tá fazendo. Concordo. Se você tá numa mesa ali, talvez seja uma chance, você sabe. Você tem uma chance. Concordo. Uma chance Concordo. só. E se você fraquejar, o cara... Já é. Se você bambear, já era. Não, e literalmente, tá? O pessoal fala assim, mas alguém já fez isso no Brasil? Não, nunca. Vocês já fizeram? Não, a gente era consultor da McKinsey, a gente nunca fez isso aqui. A gente vai dar um jeito. A gente vai fazer. Uma coisa que eu tinha aprendido é um pouco das perguntas que você está discutindo na própria McKinsey. Quase tudo na vida é possível. Se você, tiver uma certa capacidade para fazer qualquer coisa, mas se você botar energia, botar foco, e eu já tinha resolvido tanto problema na McKinsey, cara, vamos lá, eu reescrevi o marco regulatório ferroviário no Brasil, nunca tinha andado num trem, tava eu lá discutindo, depois você fica 2, 3 meses estudando, não, na Polônia funcionou assim, na Hungria é assado, nos Estados Unidos, acho que no Brasil já funciona esse modelo, se você botar energia e horas, então quando a gente olhou o cenário macro brasileiro, XP super pequena, esse mercado tinha sido diluído, né? Ele tinha se desconcentrado nos Estados Unidos, no Brasil ia acontecer. A XP já era um player que já tinha um hype, estava começando a crescer. Potencial. Tinha potencial. Marketing digital, a gente estava vendo o negócio começando a crescer no Brasil. Eram muitas variáveis que dependia da gente colocar energia e esforço. Eu lembro que na época, eu saí da McKinsey para ganhar menos dinheiro, tá? Com risco daqui até a casa de chapéu. Não tinha, na McKinsey tinha um monte de benefício, não tinha nada. Mas você foi assim, você virou empresário. Virei empresário. Você era dono do negócio. Eu era sócio da empresa. Sim. Eu fui empreendedor. Né? E eu lembro que o negócio com risco pra caramba, porque é sozinho que eu falo, só vai se vender. Não, sozinho. Era meu sócio, até que eu falei, quando a gente fechou a nossa negociação, eu falei, tá bom, mas tem uma condição. A gente vai trabalhar até dar certo. É até dar certo. Eu tô largando o nosso custo de oportunidade enorme, dele e meu, de largar uma 15, que é um lugar legal. Você ganhava um salário bom, ganhava bem e tal, tudo mais, né? Então, a gente falou assim, a gente vai fazer, mas é até dar certo. A gente não vai desistir quando não der certo. Mesmo com os problemas. Então, vão vir 1000 problemas. E aí a gente montou essa empresa, conheceu o Guilherme, e aí, história longa curta, né? A gente deu sorte pra caramba, porque o mercado virou, mas também a gente fez também o nosso trabalho, teve muito esforço do nosso lado também. Uma pergunta que eu sempre... As pessoas têm medo de investir para abrir. Só que tem que gastar tanto, e não entende que é investimento por talvez, se você realmente acreditar no negócio, dá certo. Se você quiser contar, quanto foi seu investimento para abrir sua empresa e ir para cima? Na época, para investir numa XP, por exemplo. Não foi grande. O nosso investimento foi mais ou menos 2 milhões de reais. Ah, só não foi grande. Não foi nada. Foi empresa. Não, que isso. Foi empresa. Tirou do bolso, não, a gente pegou dinheiro de fora. O maior investimento foi ter largado o emprego e o custo de oportunidade do nosso tempo. Esse com certeza foi. Como, repete? Foi pegar o meu tempo, do meu sócio, a gente largou um emprego, a gente tinha excelentes empregos, tá? Excelentes empregos. A gente largou os 2 empregos, jogou tudo pra cima e falou, vamos investir tempo e energia neste negócio aqui. Esse pra mim talvez foi o maior investimento que a gente teve. Óbvio, o dinheiro foi importante, tá? Mas o tempo é valioso. O tempo era valioso, sim, até porque eu acredito em ciclos longos, tá? Eu acho que um dos maiores erros que você pode fazer é ficar pulando de galho em galho. Aquele cara fica 6 meses fazendo uma coisa, agora pintou aquela outra, Putz, tem gente que funciona assim. Eu nunca vi dar certo. Então, eu gosto de pensar na minha vida em ciclos. Eu fiquei... Mas eu gostei do que você falou, assim, entrar de cabeça até dar certo. Porque tem muita gente que desiste no governo. Você sabe. Com certeza. É difícil. É do nosso cérebro, do ser humano, reclamar. Ai, negativo, não deu certo. Mas você chegou e bateu na... O que eu acho que as pessoas fazem de errado nesse seu ponto, Rodrigão? Eu acho que o primeiro, as pessoas gastam pouco tempo analisando e desistem muito rápido. Eu fiz um pouco o contrário. Gastei tempo pra cacete. Pra analisar, pra olhar, falar assim, é isso, então agora a gente vai. E até dar certo. E vai. Né? E aí mergulhamos de vez. Eu lembro que na época eu era casado mesmo, ela entendia. Falou, mas você vai ganhar menos dinheiro, você tem risco pra caramba, essa empresa não existe no Brasil, nunca ninguém no Brasil fez isso, vocês não fazem. Cara, tudo é verdade. Desculpa, olhando de fora, racionalmente. Arriscado pra caralho. Pra caralho. Mas sabe por quê? Qual foi a variável? Uma variável foi. Que foi a terceira variável aqui do exemplo de quando eu fiquei muito tempo na McKinsey. O que me levou a fazer essa maluquice que eu fiz foi uma pessoa. Sempre, na minha trajetória, sempre foi mais importante
com quem eu vou fazer do que o quê. Falei. O que eu muda? Falei que essa frase eu anotei, tá? Eu anotei aqui no meu celular porque você falou. Eu achei essa frase, todo mundo aqui anotou, foi Renato. O que eu falei assim, ele tem essa frase com ele, todo mundo anotou. Porque é muito forte essa frase. Com quem eu vou fazer é mais importante do que o que eu vou fazer. O mercado muda, tudo muda, as pessoas não mudam. Puta isso não muda. Isso é forte. Isso é forte, hein? Eu gosto muito do que você fala. E quando eu falei assim, nunca tive que falar que o meu sócio era foda também. Eu nunca tive que falar assim, mas assim, cara, a gente falou que a gente ia até o final. A gente combinou, é até dar certo. Não deu certo ainda, a gente vai continuar. E vamos trabalhar até dar certo. Então, essa parte do com quem foi o que me fez tomar risco. Eu fiz risco pra cacete, tá? Eu não consegui explicar porque eu ia. Mas no comecinho ali, teve problemas que você falou, é grande, mas não que você vai desistir, mas é grande, tipo, puta. Teve um problema, tiveram problemas precisamente. Eu sempre acredito em uma coisa, que o mais importante de qualquer negócio, pessoas, né? Quando a gente começou a montar a empresa, a gente começou a entrevistar as pessoas no mercado e a gente falou, fudeu, não tem um perfil de gente que a gente quer. Não tem. Fala, puta, não vai funcionar, essa galera trabalha pouco, os caras não acreditam nas coisas que a gente. E aí a gente tomou uma decisão que mudou completamente a trajetória da empresa, que é assim, vamos criar essas pessoas do zero. Então a gente foi nas faculdades, né, conversar com as pessoas. A gente ia nas faculdades, tinha lá a galera ITA, IME, Poli, engenheiro, tudo engenheiro, administradores. Pô, o ITA lá de São José dos Campos. Então, vamos lá, tinha o cara do ITA lá, tinha o cara do ITA. O cara mais inteligente que eu já conheci, zero esperto, tá? A gente tinha sérios problemas de conectar ponto. O cara era da NASA. É uma diferença muito de gente inteligente com expertise. Vou te contar até uma história. Esse cara é gênio. O cara é muito bom, muito inteligente. Muito. Dá uma prova pra ele, pra mim, o cara me arregaçava assim na prova. Aí um dia, eu pedi pra ele assim, a espera pequena ainda. Aí eu falei, ô Legares, ô Legares, cara, levanta pra mim, quantos usuários únicos passaram no site da XP no último mês, né? O cara voltou, a XP devia ter, sei lá, 500 mil clientes na época. O cara voltou com o número, juro por Deus, 180 milhões. Passaram pelo site da XP. Isso, falei, legal. Então você tá me dizendo o seguinte, o Brasil tem 200 milhões de brasileiros. 180. Então de cada 10 brasileiros, 9 deram uma passadinha no site da XP. Aí você tá falando, assim, na boa, tá vendo esse e-mail que você mandou? Ó, ele foi apagado, ele não existe mais, você vai voltar pro seu lugar. E de lá para tirar um novo e-mail com novos números, tá? Aqui os números corretos. Aí o cara voltou, beleza, aí ele foi e voltou. Aí ele volta, puta, era um número, sei lá, 30 mil. Aí eu falei, cara, tem 500 mil clientes, cara, 500 mil clientes. Tá me falando agora ao contrário, né? Que porra, tem ninguém entrando. 6, 7% das pessoas no nosso só entraram. Não faz sentido. Pô, ele volta pra lá e volta, aí manda um e-mail, sei lá, de 180 mil. Eu falei, sei lá, bicho, eu não sei qual que é o número mais, vambora. Então tem um negócio que talvez você está brincando, né, de ter uma parte de inteligência que é muito importante, mas tem um negócio de business sense, de sentido, de feeling, tudo mais. Essa é a combinação perfeita, é quando você juntar uma certa capacidade com uma certa inteligência e você consegue conectar e criar um negócio em cima disso. Você acha que o seu feeling faz diferença, muitas vezes? Muito. Porque eu vi que você confia no seu filho. Confio no meu filho. Confio no meu filho. Faz diferença. É business sense. Pra você fechar o NFL, o NBA, você tem que ter... Assim, óbvio, estudar, blá, blá, você tem que ter o filho. Não, e tem uma hora, o marketing, ele pode ser muito fácil ou muito difícil pelos mesmos motivos, né? Você quer enrolar? É muito fácil. Não dá pra metrificar, isso é difícil, no tempo, tal, tudo mais. Então, então dá pra você, puta, ir muito longe enrolando. E ganhando dinheiro. E ganhando dinheiro, dá pra ir. Engana bem. Com certeza. Se você quer fazer um trabalho sério, é difícil pelos mesmos motivos, porque é falta de metrificar, é subjetivo e tudo mais. Então, dá trabalho. Chega uma hora, você tem que ter uma parte racional e ter um pouco de feeling. Então, por exemplo, NFL. Né? NFL teve um pouco disso. Né? Então, NFL, vamos aos fatos. Com todo respeito, tá? Eu de fora, quem é de fora, cara, que cara louco. Vai investir dinheiro no NFL que no Brasil ninguém sabe, tipo assim, eu, pelo menos no meu meio ali, jogador, como que a bola chega, a regra. Falei, cara, desculpa, de onde vem essa loucura? Então, vamos lá, tem fatos. Tem um feeling. Eu morei nos Estados Unidos 1 ano, acompanhei a temporada da NFL e tal, tudo mais, então eu vivi um pouco aquilo lá, quando eu morava lá, eu gostava. Você gostava? Eu gostava do tempo. Né? E sempre tem uma paixão, um pouco de paixão no meio. Óbvio. Né? O João Fonseca de tênis ali, o Guilherme gosta, fanático por tênis, conhece o João, a família dele. Depois vai contar de Aspen, que o Guilherme gosta muito. O Guilherme adora. Né? Então sempre tem um pouco de paixão, mas tem fatos. Então vamos lá aos fatos. Isso me ajuda a ter um feeling mais apurado e tomar uma decisão, né? Ter uma convicção. Pô, o Brasil, né, em termos de audiência, é a terceira maior audiência da NFL no mundo, é o Brasil. Você tá brincando? Estados Unidos, México, Brasil. Número 3. De audiência mesmo. De audiência. Tá? De fãs, de galera que gosta de fãs. O Brasil é um país muito grande, né? Às vezes a gente esquece isso. A gente acha que
não é abraçar o Brasil, 200 milhões de pessoas, mas o seu nicho. É isso. Tem nichos diferentes, cada um. Ó, o Brasil tem 220 milhões de pessoas, se não me engano, esse é o número. A NFL estima mais ou menos 40 milhões de pessoas, pô, gostam, Já simpatizam, viu, tudo mais. É a Espanha inteira. É como se a Espanha inteira Curte. curtisse coisa. Isso aqui no Brasil. Você estudou, Estudamos, obviamente. né? E curioso, NBA, o Brasil também é o terceiro mercado. Tá? Estados Unidos, NBA, China, Brasil. E tá numa crescente absurda. Absurda. Tá? Tem de absurda. gente falando de NBA, É. de jogador aqui no E Brasil, a nunca vi NBA, igual. e a NBA é lifestyle, É. é streetwear, já ela transcendeu o É uma esporte. admiração de ver ali Não. tudo, né? E aí ela transcendeu muito o esporte. A NFL acho que um dia chega lá, a NBA já tá um passo à frente. Então, primeiro, pô, fatos. Pô, o brasileiro, né, pô, tem 40 milhões e é o terceiro maior mercado, pô, em termos de audiência. Sim. Pô, legal, tem um fato aqui importante. Segundo, quando eu penso no meu universo, pô, o cliente da XP, pô, tem um cara mais classe AB, C, AB, né? Então esse é o, pô, esse é o cara que, pô, ainda dentro desse universo, muito está concentrado nesse grupo aqui. Pô, então faz sentido. Tinha uma tese que era a seguinte, né? Acho que um evento tipo NFL, né? Um esporte tipo NFL, futebol americano, ele trazer jogos internacionais mexe muito com o ponteiro, ele mexe muito com o lúdico das pessoas, né? Porque leva para um outro lugar, você vê aqui a coisa acontecendo e tudo mais, que foi o que aconteceu ano passado lá na Arena Corinthians, né? Então, a gente já via jogos acontecendo na Inglaterra, na Alemanha e no México. Tá? Então, quando vê a oportunidade de patrocinar a NFL, assim, porra, é um esporte que está crescendo, mas que ainda não cresceu, ele ainda tem espaço para crescimento. Sim. E é um momento muito legal de eu fincar. Eu gosto muito de colocar XP num lugar. A gente não é patrocinador, a gente investe nas coisas. Eu sou um cara que investe no futebol americano. Eu invisto em trazer o jogo pro Brasil, eu invisto em desenvolver o esporte no Brasil. Quanto tempo demorou o seu raciocínio para chegar à conclusão que você ia trazer na NFL? Tipo, sei lá, quanto tempo você foi? 6 meses. 6 meses? 6 meses. Não, quebra-cabeça. Não foi uma coisa de uma semana após? Não é. Te estuda, discute. A equipe também, aqui, tudo. Todo mundo se envolve, tem ideias, tal, tudo mais. Uhum. Então, essa própria oportunidade de crescer com o esporte, pra gente, pô, era algo muito legal. Você tinha que vender isso pro Guilherme? Tive que vender isso aqui internamente. Porque é um investimento razoável. Tá, investimento razoável e pode não tão valor, óbvio. Pode falar valor. Não posso falar valor. Não posso falar valor. É pouquinho, né? É pouco dinheiro. Porra, é caro. É caro. Então eu tenho que contar essa história pra muita gente. O que é mais caro, NFL ou NBA? Não posso falar. Não, os dois são caros. Os dois são caros iguais. Os dois são caros. Né? Mas onde é que eu venço muito essa discussão? Que essa parte é muito legal de marketing. E aí volta um pouco até pra minha origem. Né? Se parar pra pensar um pouco, eu brinco que eu sou o CMO menos CMO do Brasil. Então, eu sou o cara menos marqueteiro do Brasil. Eu trabalhei 8 anos na McKinsey fazendo conta, ROI. Você é bom de vendas, hein? Você é bom de vendas. Sou confiante. Você é vendedor. Sou confiante. Então, eu fiquei 8 anos na McKinsey só fazendo conta. Ia nas empresas, isso tá errado, faz assim, faz assado, tal, tudo mais. Depois eu montei uma agência, né, trouxe para o Brasil uma empresa, uma agência chamada Red Ventures, que a gente ficou 6 anos fazendo marketing digital no risco. Eu era empreendedor, eu não era um marqueteiro, eu era um empreendedor que fazia marketing. Esses 6 anos ganhou dinheiro, teve lucro legal? Pra caralho. Sim. Dinheiro pra cacete. Tanto é que depois eu conto um pouco essa passagem, que eu saí de lá para vir para cá, né? O Guilherme brinca. E você negou aqui umas 5 vezes. Umas 5, 6 vezes. Né? O Guilherme brinca que era tão caro que era mais barato me trazer do que continuar pagando a empresa, porque a gente ganha dinheiro pra caramba. A gente pegou dinheiro a gente também. A gente era sócio, né, do negócio. Só cortando, de 100 contas... 100 por mês, aí você pra 100 mil. Em 2 anos e meio. De 100 contas para 100 mil. De 100 para 100 mil. Você tá louco. Foi em 2 anos e meio. Eu lembro quando eu criei, quando a gente fez um piloto, a gente abriu 100 contas, piloto. Aí eu fui para casa e modelei os nossos diferentes cenários. O melhor cenário eram 2.500 contas. O meu melhor cenário eram 2.500 contas. Mês. Aí você tá fazendo 100 mil, 2 anos e meio depois. Deu tão certo que deu errado. Ficou caro pra cacete. Isso que eu ia falar. Você queria 5 vezes mais. E aí que a XP queria menos. Aconteceu, a XP chegou no momento e falou: vocês são bacana pra caralho, vocês são divertidos, legal. Mas muito caro. Então eu quero desconto. Eu falei: não, eu quero um aumento. Eu quero que você me pague mais. Por quê? Se você acha que está me pagando muito, mas está me pagando pouco. Eu vejo que a empresa está crescendo, eu vejo a projeção da companhia. Você viu o que você estava trazendo também. E eu descobri uma coisa interessante no meio dessa trajetória, que é o seguinte: eu estava jogando o jogo errado. Tá? Eu estava pegando um pedaço da receita dos clientes. É revenue share. Sim. De quanto você pega um pedaço. Mas o dinheiro não era feito ali. O dinheiro era feito no valor da empresa. No que o pessoal chama de equity value. Tá? Então, quando a XP olhava para alguns milhões, tá me pagando mais, eu estava olhando para a XP ganhando bilhões, que a empresa saiu de ser uma empresa de 2, 3 bilhões de reais para uma empresa de 30. Né? Então a gente falou: porra, como Red Ventures, eu estou jogando o jogo errado. Então, quando a XP me pediu um desconto, eu falei: esquece, cara, eu quero um aumento, porque eu estou construindo a sua empresa, eu não estou construindo a minha. E se eu vou construir a sua empresa, você tem que me overpay para eu poder fazer isso aqui. Essa negociação prolongou ou foi assim, tipo, eles queriam, você falou que não e... Não, a gente ficou 1 ano debatendo, porque tinha um negócio que era curioso no nosso modelo, tudo bem honesto, que era uma caixa preta. Eu não falava o que eu fazia. O meu acordo era o seguinte:
eu vou gastar o meu dinheiro e vou te mandar clientes. Você vai trabalhar os clientes e vai dividir a receita. Era isso. Sim. Alessandro, mas trazendo muita conta. Tô. Me conta o que você faz. Não vou te contar. Porque é meu capital intelectual e eu não preciso te contar. Eu tenho um contrato que me blinda de eu ter que te contar. Porra, Alessandro, mas eu descobria também. Não. Era caixa preta. Pô, Alessandro, mas eu queria saber o que você faz. Porra, eu queria tanta coisa na minha vida também. E o diálogo era assim. Era um diálogo divertido. Assim, era bem animado. Né? Coloca o contexto que eu tenho uma origem argentina bem grande, então eu carrego as qualidades e as coisas ruins, né? E a parte negativa também. E eram dicas muito engraçadas. E aí chegava a ser divertido, assim, pô, Alessandro, mas eu quero saber o que você tá fazendo, porque eu quero te ajudar. Parece que eu tô precisando da sua ajuda? Tá aparecendo. Porra, vocês são difíceis pra caralho. Você queria fácil ou queria bom? Caralho, vocês são muito chatos, o tempo inteiro assim. Só que com muito resultado. Então a gente ficou um ano dançando nessa, até que uma hora a XP falou, Alessandro, não dá mais. Vamos internalizar o que vocês fazem. Tá bom. Você quer um desconto? Eu quero cobrar 5 vezes mais. Vocês são malucos, quebramos. E aí foi... Mas você não sentiu baque na hora? Foi meio... Mas você gostava? Eu gostava, mas eu já tinha muito claro que o jogo era errado. Que a gente estava jogando o jogo de pegar um pedacinho da receita. Você ficou um tempo aí com isso na cabeça. Já, não. Da mesma forma que a XP ficava muito caro. Você fala, tá barato, porque eu deveria ser sócio da empresa. Né? Deveria ser sócio da empresa. Né? Inclusive, curioso, quando a gente começou em 2015, a gente teve a oportunidade, como Red Ventures, de comprar um pedaço da XP. 10% da XP. A gente não comprou. Ter ganhado muito mais dinheiro. Então, parece que é muito bacana, muito esperto, mas se fosse esperto de verdade, né, eu teria comprado um pedaço da empresa em 2015, que eu não fiz. Né? Então, quando a gente chegou nesse lugar, putz, estava ruim para a XP, estava achando caro, estava ruim para a gente, que eu estava achando que eu também estava capturando um pedaço pequeno do valor, e a gente separou. Então, a XP internalizou o que a gente fazia, e eu continuei fazendo coisas para os Estados Unidos, Reino Unido, para outras geografias. Né? E a gente ficou 2 anos... fora do país? 2 anos separados? 2 anos separados. Briga de namorado? Briga de namorados. Mas, apesar dessa relação ter sido dura em alguns momentos, ela sempre foi honesta. Cara, a gente era muito honesto, era papo muito reto, assim, na boa. Me mostra o dado, não vou te mostrar. Por quê? Porque eu acho que você quer roubar meu capital intelectual. Que isso? Tô ofendida, pode te ofender, é o que eu acho. Pô, então era muito prático. Os caras curtiam. Os caras gostavam. Tanto é que quando a gente terminou nossa parceria, eu lembro até hoje, acabava numa sexta-feira, na quinta-feira me chamaram pra tomar um café aqui. Eu falo, Alessandro, tu é chato pra caralho, tu é mala, complicado, tu é argentino inteiro, assim, e tal, tudo mais. Mas tu é bom. Então, tu é bom e a gente quer que você venha trabalhar aqui com a gente. Mas chamaram só você? Sou eu. Isso que eu ia te falar, porque eu vi uma entrevista falando assim, vi só você. Não, vem você. Mas quer que eu leve o time? Não, vem só você. E aí eu cheguei e foi curioso, que eu cheguei... Era aqui já não? Era no outro prédio. Literalmente foi isso. Os caras pegaram, me chamaram assim no hotel. Me chamaram e falaram, Alessandro, tu é chato pra caralho, tu é arrogante pra caralho, complicado, cheio de paranauê e tal, assim, mas tu é bom. Então a gente quer que você venha trabalhar aqui com a gente. É tipo isso o papo, né? Eu falei, olha, gente, fico muito feliz. Pô, trabalhar no mercado financeiro... Mas você não abriu? Eu não abri. Não mentira. Eu juro pelos meus dois filhos. Eu vi você falando, não abri. Eu juro pelos dois Você não sabia quanto é dinheiro, não. Cara, tinha dizendo, eu tenho uma proposta. Eu falei que não vou. Você não abriu? Não abri. Eu falei, gente, na boa. A história de vamos quebrar o contrato com a Red Ventures e vamos trazer o menino da Red Ventures, ela é muito boa. Só não combinaram com o menino. Eu falei, não, vamos abandonar meu sócio. Obrigado, vocês vão vir. Você foi mais pelo... O que pensou? Sócio, dinheiro, empresário? Passou, honestamente, a história era muito legal. Tipo, a gente deu muita sorte mesmo. Essa história é muito legal de ter saído da McKinsey, 2 malucos, deu certo a XP, encontramos. Eu gostava da história. Eu vou falar um negócio que parece mentira, mas não é. Tá? Eu gosto de contar história, você já percebeu. Tá? Eu penso na minha vida como um grande livro de história. De verdade. Sim. Eu penso que quando eu tiver 80, 90 anos, quais são as histórias que eu vou contar para os meus netos, para os meus bisnetos, do que eu fiz e do que eu não fiz. O que eu faço hoje, as decisões que eu tomo hoje, elas vão estar escritas na minha história. Tá? Eu gosto ou não. Eu não queria ter esse capítulo muito legal da minha história, de ter achado a XP, ter porrado, conhecido o Guilherme, feito um negócio maluco, eu não queria que terminasse daquele jeito. Eu falei, um dia pode ser que eu venha, mas não agora e não desse jeito. Você sabe que 90% das pessoas ia falar, vambora. Tipo, talvez, você sabe. Talvez. Você sabe, que é difícil. Mas é por isso que eu não olhei. Eu lembro que até os caras falaram assim, você não vai olhar a proposta? Eu falei, não. Aí os caras falaram, a proposta é boa. Eu falei, só faltava essa proposta ruim, era o que me faltava. Agora a proposta tá ruim. Aí a gente sai na porrada aqui, essa porra, isso é muito chato. Eu falei, gente, sabe quando você tá bem casado, num relacionamento legal, você tá num bar, você fala, isso aqui vai acabar mal, eu vou chamar Uber, vou pra minha casa, porque eu não preciso de confusão. Sim. Eu vou chamar meu Deixa Uber embora, né? E vou embora. E foi o que eu fiz e eu nunca vi. No dia seguinte, e demorou, né? Tipo, entraram várias vezes. 2 anos separados, tá? E aí a XP, a gente ficou, porque apesar das nossas brigas e momentos mais tensos, não eram brigas, momentos mais tensos,
Sempre foi muito na bola. Até esse final foi na bola. E aí ficou um respeito e um carinho mútuo, porque as histórias eram muito legais. E a história da XP se misturava com a minha se misturava com a XP. Então a gente continuou amigo. Então, de tempos, a cada 5, 6 meses, a gente almoçava, tomava um café e tudo mais. Eu falava, porra, Alessandro, e aí? Mas quem assim, se quiser, não sei como é que é o processo, mas quem te chamou? Quem me chamou foi o Gabriel Leal, que era o head de canais, que era o braço direito do Guilherme. Tá indo na XP, não? Tá, agora é um conselheiro da XP. Cara, super gente boa. Pô, e ele que foi atrás? Ele foi atrás. Pô, Alessandro, eu quero ser bom. Ele que pôs eu quero ser, tudo mais, ele que veio várias vezes. Até que no final de 20, ele me procurou uma vez e falou, Alessandro, cansei agora de você falar não, eu quero falar não pra você. Falei, como assim? Ele falou, vamos almoçar e você vai me falar que caralho você quer pra vir trabalhar aqui. Falei, ó, sinto as sandálias da humildade bem calçadas agora. Que caralho, o cara tá muito chato e tal. E aí a gente foi conversar. E eu tava num outro momento de vida. O Carlos, que era meu sócio, já tava morando nos Estados Unidos. Sim. Eu não queria me mudar pros Estados Unidos. Tá? Eu tentei comprar 3 empresas no Brasil. Eu tentei comprar 3 empresas no Brasil. Pedi dinheiro pra essa matriz dos Estados Unidos me dar dinheiro pra comprar. Pedi R$1 bilhão, tá? Era fazer uma compra razoável. Não me deram. De 3 empresas? Não, uma. Tentei 3 meses. Tentei. Não me deram. Não, Alessandro, pô, $200 milhões, esquece. Compra um negócio aqui, vem pra cá. Eu não queria mais para os Estados Unidos. E eu queria fazer algo diferente. Aí foi no momento que a XP me procurou mais uma vez, que o Gabriel me procurou, nesse jeito um pouco diferente, essa abordagem diferente. Falei, quer saber? Tá bom, então vamos... Aí sabe o que eu pensei? Voltando à história do livro, e é verdade a história do livro. Falei, putz, quem sabe ser agora o CMO da XP e ter novas ferramentas na mão, novas coisas, e continuar uma história que eu tinha começado lá em 2015 e tinha parado em 19, pode ser legal. E aí em abril de 21 eu voltei para XP, aí agora, pô, não mais como um parceiro, mas agora com um executivo da XP, e vim tocar aqui o marketing. E tem uma história que eu vi sobre que você fez, né? Que você chamou alguém aí para conversar, sabe? Quando você chegou aqui, aí você isso é verdade, aí você chegou assim... Quem é o melhor? Assim, eu até vou contar. Quem é o melhor funcionário? Essa história é a seguinte. Eu sabia que era essa história. Essa história é a seguinte. Quando eu trabalhei com a XP de 15 a 19, saí, voltei em 21. Sim. E aí eu pedi 4, 5 meses para começar aqui. E o pessoal topou. Pedi um monte de absurdo, o pessoal topou tudo. Eu até testei. Quantos os caras querem? Pô, posso começar daqui a 5 meses. Tá bom. Né? Eu lembro que na época eu pedi um negócio super maluco, assim. Eu pedi... Você tem, geralmente, sei lá, quando você troca de empresa, depende, você tem luvas pra começar. Geralmente essa luva é condicionada há algum tempo, né? 3 anos, geralmente, é o padrão. Eu falei, tá bom, eu vou, mas eu não quero, minha luva é de um dia. Eu posso ficar um dia e ir embora com dinheiro e acabou. Você falou, toparam? Os caras toparam. Eu falei, vocês vão topar? Os caras, Alessandro, a gente te conhece, filho. Você vem aqui pegar meu dinheiro e ficar um dia e ir embora? Eu falei, se eu vier aqui, eu vou trabalhar mais que todo mundo. A gente sabe. Você pode pegar, pode fazer. Não tinha cloud, não tinha nada. Então foi muito legal, foram muitos sinais muito legais de confiança. Assim. Eu falei, pô, esses caras querem ver que eu vai, estão tomando risco comigo e tal, tudo mais. E aí o que aconteceu? Então tiveram 4, 5 meses de ato entre eu dizer sim e eu começar. E aí, faltando uns 2 meses, eu peguei e falei, puta, vou começar a conversar com a galera lá, vou começar a conhecer o time que eu vou trabalhar daqui a 2 meses, vou começar daqui a 2 meses. Isso é engraçado dessa história dele. E aí eu chamei uma pessoa super sênior, né? Virou amigo meu depois. E falei, cara, vamos tomar um café pra gente se conhecer e tal, tudo mais. Você quer? Beleza, fomos tomar um café aqui no JK. Conversando, tomamos um café, pá. Aí contei um pouco de mim, contou dele, a trajetória. Eu falei, cara, me fala o time. Como é que tá o time? Eu sei que eu falei, cara, não, mais do que isso. Quem é a pessoa melhor do seu time que eu tenho que falar? Porque eu já quero começar a aproximar, pra falar, puta, o CMO novo vai chegar, o cara me chama pra um café, porque já começa... E eu sou um cara muito pessoal, né? Eu gosto de pessoas. Eu falei, pô, e aí a pessoa vai, pô, falar, pô, conheci o cara novo, o cara é legal, o cara é esperto, o cara é burro, sei lá, falar alguma coisa, mas pelo menos tô conhecendo o cara. Aí ele falou, a melhor pessoa do time é fulano. Só que eu tinha trabalhado 4 anos antes, quando eu de 15 a 19, então eu conhecia fulano no passado. Falei, caralho, cara, fulano é burro pra caralho, velho. Ele é ruim pra caralho. Você tá de sacanagem. Se esse é o melhor, vai ter que demitir todo mundo, cara. Você falou? Vai ter que demitir todo mundo. Aí o cara, não, como assim? Eu falei, cara, fudeu. Se esse é o melhor, ele era ruim. Se esse é o melhor, fudeu. Ele era ruim. É por isso que vocês estão atrás de mim desesperados. Você falou? Tem que reformular a porra inteira. Falei, caralho, não. Eu falei, não, bicho, esquece. Não, você já ficou louco ali, né? Eu falei, fudeu. Por outro lado, eu tinha um medo, tá? Que eu brinco, quando eu tava negociando pra vir pra cá, eu negociei que o Neymar. 5 meses, eu quero isso, quero aquilo. Carnaval, era tipo isso, né? Então eu falei, cara, eu não sou burro. Expectativas foram criadas. É melhor eu chegar lá e driblar alguém, meter um gol, porque o Neymar chegou aí. O Neymar tem que fazer alguma coisa. O Neymar chegou no Santos aí, não jogou contra o Corinthians, deu um rolo do cacete. Tem que dar resultado. Tem que dar resultado, né? Então eu falei, pô, quando eu percebi isso, falei, opa, ao mesmo tempo, falei, pô, oportunidade aqui. Pô, dá pra gente upgrade coisa pra caralho, dá pra gente, pô, mexer na operação, dá pra mexer um monte de coisa. E de novo,
Eu acredito muito em pessoas. Eu tinha sempre uma certeza, assim, eu não ia mexer nada. Quem ia mexer era o time que eu ia construir. Né? E o meu trabalho hoje em dia, isso é muito curioso, quando você muda, né? Eu por muito tempo, eu fazia o trabalho. Depois de um tempo, você começa a entender que você não faz o trabalho, você garante que o trabalho é feito. Isso é diferente de fazer o trabalho. E para o trabalho ser feito, você tem que ter pessoas boas que vão fazer o trabalho. Você tem que saber cobrar e as pessoas têm que conseguir ter capacidade de fazer o trabalho e garantir que as outras pessoas façam esse trabalho. De novo, estudei muito o que você fala e tal. Eu vi um dos responsáveis por esse sucesso hoje, você fala que é o seu time. Mas você trocou 80% do time, é verdade ou não? Troquei gente pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. A liderança toda. Todo mundo. 80% é muita gente. É muita gente. E se você participou das entrevistas. Não, esse é outro negócio. Eu entrevisto, eu tenho 350 funcionários. Uhum. Eu entrevisto todo mundo que entra na entrevista. Todo mundo? Todo mundo. Por 2 motivos. O primeiro, primeiro é cultura. Acredito muito em cultura. Sim. Muito cultura. Trabalhar duro, trabalhar firme e tudo mais. E basicamente, eu olho a cultura da pessoa. Você gosta de trabalhar? Você gosta de trabalhar? Agora eu falei, olha pra mim, assim. Aí eu faço desse jeito, tá? Falei, você acha que eu gosto de trabalhar? Ele só falasse, você adora. Então. E eu sou o chefe de todo mundo aqui. Né? Então, exato. Os caras saem assustados da sala? Então, sai. Teve gente que arranquei a oferta. Falei, cara, não vem trabalhar aqui. Você tem uma oferta nossa, pode desencanar. Você não vai ser feliz aqui. Você falou assim mesmo? Falei, eu tenho certeza. A cultura que a gente construiu, e tá tudo bem, tá? Um monte de gente reclama disso, mas tudo bem. A cultura que a gente tem aqui, eu acho que ela é feita para 5% das pessoas. 95% das pessoas não queriam trabalhar aqui. E tá tudo bem. E eu tenho um monte de amigo meu que passa o final de semana, a gente viaja junto, faz um monte de coisa, mas a gente não pode trabalhar junto, porque a gente vai se matar. Porque nós acreditamos em coisas diferentes. Sim. O meu trabalho na entrevista é garantir que eu pedera 5%. Depois eu falo assim, Rodrigo, não vem. Você vai ser infeliz aqui. E você fala mesmo. E eu falo, cara, não vem, porque vai ser pior pra você. As empresas, todas elas, e a XP também, a gente é muito ruim em mandar embora. É foda, mandar embora é chato, pô, durmo mal, acordo mal, chato pra cacete. Então eu falei, time, já que é você é muito pessoas. Eu gosto muito de pessoas, né? Eu tinha 2 famas na Red Ventures, e as 2 eram verdades. Que eu promovia muito rápido e que eu mandava embora muito rápido. As 2 são verdades. Cara, se tá indo, vai, toma um osso aí, vambora. Se tá comigo, você tá comigo. Se não tá, bicho, dá chance pra outro. Dá chance pra outro. Né? Então, como a gente é muito ruim de mandar embora, falei, vamos tentar ser excepcional em contratar? Que assim a gente tem que mandar menos gente embora. O RH fez diferença? Fez. Fez ou não fez? Fez. Não, fez. Mas muito com a gente assim. Eu lembro, essa aqui é boa também, essa eu nunca contei. Quando eu tava pra entrar na XP, eu ainda tava na Red Ventures, eu tava naqueles 5 meses de transição, né? Que eu tava esperando, na verdade. Tava fechando as coisas lá. Começaram a mandar gente pra entrevistar. Aí no momento, me mandaram 3 diretores pra entrevistar pra uma vaga. E aí eu recusei os 3. Não. Aí veio na época, o pessoal da RH da XP, eu tava na Red Ventures ainda, os caras, não, queria marcar um papo com você, queria entender o que aconteceu, mandamos 3 candidatos, você reprovou os 3, queria entender tal, o que aconteceu. Entendeu o quê? Os caras são ruins pra caralho. É isso que eu acho. Inclusive eu tô preocupado com o trabalho de vocês, mandando esses candidatos até mim. E você falou? Durou 3 minutos, tá? A ligação. 3 minutos, tá? Não, beleza, tá fazendo. São ruins para um caralho. Isso explica. Eu sou muito prático nessas coisas, tá? Nessa questão de pessoas, né? Então, voltando no ponto, por que eu entrevisto todo mundo? Primeiro, para garantir cultura e ser as pessoas certas. E segundo, que é a coisa que eu faço, é o seguinte. Às vezes chega, tá? Uns candidatos não muito bons em mim, tá? Falo, legal, obrigado, Rodrigo. Fico uma hora conversando. Dá até sono, né? Mas eu fico uma hora, acaba, falo, beleza. Aí eu falo, quem entrevistou o Rodrigo que eu falei agora? Gustavo, secando, junto a todo mundo. Eu quero saber como é que o Rodrigo chegou em mim. Como foi feito esse processo aqui hoje que eu não tô entendendo? Quando eu falo assim, vamos contratar abre o olhão na hora. Gente melhor, as melhores pessoas que a gente consegue, como é que a gente chegou aqui neste lugar? Não, veja bem, aqui não sei o que. Aí é bom que fica uns 3 meses só vindo candidato bom, né? Aí a barra sobe de novo. Né? Então, é tudo sobre pessoas. Sempre sobre pessoas. Não sei se as pessoas vão usar quando eu vi uma entrevista aqui. O que faz diferença pra você? O que faz diferença pra mim? Em alguém que você tá entrevistando? Uma fala, uma frase, sei lá. Tá cabeça, o mindset da pessoa, o que é? Eu acho que são 2 coisas, tá? Acho que é vontade, mas vontade real. É vontade feeling que você sente, né? Você sabe. Você sabe. Você sente na pessoa. Sim. Eu sempre faço uma pergunta, que é o seguinte, eu falo assim, complete a frase. O trabalho para mim é 3 pontos. Cara, eu já ouvi de um mal necessário. Sim. O que você acha que essa resposta, né, pra mim, ela representa, né? Você fala, filho, tá bom. Pra mim, eu vou te falar o que eu trabalho. Lissandro, o que eu trabalho pra você? Então, uma realização é uma parte super importante da minha vida, é uma realização de mim como ser humano. E é exatamente isso. E tá tudo bem. Honestamente, eu devo estar
mais errado do que a pessoa fala que é um mal necessário. A pessoa talvez esteja mais certa do que eu. Sim. Conceitualmente. Mas, dada a cultura que a gente criou aqui, da dinâmica que a gente tem, o que a gente tem como trabalho, putz, é isso que a gente acredita, é isso que a gente precisa. E, de novo, quando a pessoa me fala isso, eu não quero que ela trabalhe aqui, porque eu não quero trabalhar com ela, é porque ela vai ser infeliz. E vai ser ruim pra ela, pra mim. Até a energia do lugar fica ruim. Pra todo mundo, pra todo mundo. O que eu trabalho pra mim é uma realização pessoal minha, assim. É o que me completa como ser humano. Eu sem um trabalho, eu sou incompleto. Sem dúvida alguma, assim. Pra mim é um negócio... Vou te falar até uma parte minha. Eu sofri um acidente muito grave e tal, né? Enfim, fiquei em coma, uma recuperação foi muito difícil, acordei com sequelas. Mas eu posso te falar, o que me livrou de uma depressão profunda foi trabalhar. Cara, impressionante. Se você perguntar, Rodrigo, você gosta mais do final de semana ou dia de semana? Porque dia de semana a gente faz mais coisas de trabalho. Eu tenho um tesão de trabalhar. Eles trabalham comigo aí. Eles também. Tem um tesão. É gostoso. Tipo, e a equipe ambiente legal, tem que ter tudo, óbvio. Assim, não é todo mundo aqui, cara... Você vê, eu vi aqui, cheguei hoje, eu vi, você vê a interação entre vocês, o bate-papo, dando risada, tem que ser, tem que ser. Até porque pra cobrar, tipo, a intensidade que eu cobro mesmo, tem que ser legal, tem que ser divertido, senão não faz sentido. Não, é gostoso. É um tesão. E assim, eu falo, cara, eu fiquei no hospital, naquela luta lá, eu falo pra todo mundo, cara, dificuldade, você tá naquela bota com o hospital lá, e você não sabe o que vai ser, você depende de alguém pra te levar pro banheiro pra cagar. Eu falo isso. Concordo, isso é foda. Cara, eu queria estar trabalhando, não aqui no hospital. Concordo. Trabalhar é bom pra caralho. E assim, o dia que você não tiver mais problema, bicho, desculpa. Concordo. Então fica em casa, dorme em casa, fica em casa dormindo, não tem como. E eu acho que tem um ponto, que eu falo com a turma aqui, tem uma turma muito legal, tá? A cultura é muito boa aqui mesmo, assim, das pessoas. Eu acho que as pessoas, de maneira geral, elas subestimam o quanto que você tem um trabalho legal e você crescer no seu trabalho e você evoluir, e até financeiramente, ele contribui para sua vida como um todo. Sua vida melhora inteira. Acho que as pessoas subestimam o quanto que o trabalho ele pode ser um viabilizador da sua vida melhorar de maneira geral. Tá? E eu não tô falando, óbvio, numa casa legal de viagem, mas, cara, poder fazer uma coisa legal para sua família. Sei lá, levei meu pai pra ver a Copa comigo, meu pai é argentino, levei pra ver a Copa, em Doha do Catar. Cara, a satisfação que eu tenho, eu fui pro Japão, ver lá um jogo de futebol com meu pai. O dinheiro não paga. Levei 15 pessoas da minha família pra Disney. Essas coisas, o dinheiro não paga. O prazer disso, o dinheiro não paga. E ele é conquistado de uma forma, trabalhando. Não tem outro jeito. Então, não tem outro jeito. Infelizmente ou felizmente, não sei. Eu falo direto, o desafio é transformador. Com certeza. Se desafiar, você transforma as pessoas. As pessoas têm que amar desafios. E assim, a maioria dos desafios, 90% é trabalhando. Com certeza. Não é? Com certeza. Eu gosto disso. E você trocou 80% do time, foi um processo longo. Ele é longo, ele é contínuo. Hoje, o seu time, o que você falaria do seu time hoje? Hoje, meu time... Cara, meu time, eu tenho muito orgulho da cultura que a gente tem. Tá? Sim. Eu acho que cultura, né? É uma frase... Você fala de uma cultura geral da XP ou do seu time? Acho que é da XP e muito do meu time também, tá? A gente tem uma cultura, mas acho que é da XP de maneira geral, mas eu talvez por estar mais próximo do meu time e por ter trazido muitas das pessoas, é uma galera assim que, de novo, eu não sei se todo mundo, mas grandíssima parte está naquele 5% que gosta do desafio. Que gosta de olhar e falar assim, eu brinco, eu levo as coisas na pessoa física, né? Meu trabalho é na PF, né? Depois você me falar assim, é na física, assim, o negócio, assim, não existe, o Luciano tá fazendo um mau trabalho, cara, me ofende na pessoa física. Então, se isso mexe com o seu brilho, mexe dentro de você, fala, puta, é isso que eu quero. É aquela faísca que chega uma hora que o trabalho fica tão complexo e tão complicado que a gente faz as coisas um pelos outros na física. Fala assim, é por você, Rodrigo, e você faz pelo Lissandro. Tem uma XP aqui, óbvio, que tem por trás, mas não é na PF. E eu acho que eu consigo construir um time, um grupo de pessoas que trabalham umas pelas outras, tá? Que obviamente entregam para uma companhia. O que você está falando eu acho muito louco, porque é gostoso entregar por quem se admira. É gostoso. Não é pela empresa XP, óbvio que é uma bola, uma coisa chama a outra. Mas quando você entrega pro cara que, esse cara faz diferença de oração e eu vou me matar por causa dele. Tem uma história legal da Red Venture, a gente estava numa reunião, aí, várias ideias, não sei o que, aí um menino deu uma ideia, né? Um menino super bom da Poli, mais inteligente que eu, né? E o menino, deu uma ideia, eu falei, mas por que essa ideia aí, fulano? Porque eu acho que é mais fácil. Aí eu falei, mas não é melhor, né? É mais fácil. Aí beleza, acabou a reunião, falei, fica aqui. Eu falei, deixa eu te falar um negócio, cara. Hoje foi um negócio assim que eu fiquei, chateado, assim. Falei, você é um moleque inteligente pra caralho, eu te recrutei. Você é inteligente pra caralho, papapá. Mas, cara, você escolheu algo que era mais fácil. Eu falei, onde você acha que você vai? Eu falei, o que eu vou falar pra você, você vai ficar puto.
Eu tenho certeza. Uhum. E aqui uma de duas. Ou eu vou ajudar a sua carreira e vou te influenciar, ou você vai me mandar pra puta que pariu e vai pedir demissão. Sim. E eu tô tomando risco e tá tudo certo, né? Eu falei, hoje você foi medíocre. Você foi medíocre, fazendo o mais fácil, não o melhor. Eu falei, você acha que tipo de carreira você acha que você vai ter fazendo o mais fácil? Né? Você acha que vai ser boa ou é o melhor que vai te levar mais longe? Eu falei, pega o nosso sócio aqui, né, o Carlos, você acha que ele fez na vida dele o que era mais fácil ou o que era melhor? Sempre, e deu mais trabalho e tal. Eu falei, então eu queria que você refletisse porque você foi medíocre. Eu não acho que você é medíocre, eu não estou falando que você é medíocre. Eu estou falando que você foi medíocre. Então eu queria que você refletisse. Dia seguinte o cara veio e falou, cara, me chamou para um café, eu falei, vai pedir demissão. Vai dar um soco. Ele falou, cara, eu não dormi essa noite. De tão chateado e tão puto que eu tava comigo, porque eu fui medíocre. E eu nunca mais quero ser medíocre na minha vida, cara. Ele falou, cara, eu não sou cara medíocre. Eu falei, você não é medíocre. Ele falou, mas ontem eu fui medíocre. Tentou ser medíocre ele. Ele falou, eu tava errado, queria te pedir desculpas, prometo que eu nunca mais vou ser medíocre. O moleque era bom pra cacete, foi promovido, o moleque era muito bom. E foi? Foi. Uma coisa, eu vim pra cá, eu falei que eu tô esbanjando que eu ia falar com você. Você sabe, eu posto aqui, falo, balconizando e tal. Eles assim, é uma estrela, só que você não sabe. Sei mesmo, não, e aí, nada. Cara, você me contou uma vez e eu acho isso fantástico a história de Aspen. Aspen é um negócio, né, de esqui só, pra nós, pra mim, pras pessoas. Também. Só que é muito rico, esqui, só os famosos, muito famosos, vai lá e posta. Cara, conta a história de Aspen, o Guilherme me chamou, sei lá, se quiser contar. Vou contar. A XP hoje ainda somos patrocinadores de Aspen. De Aspen. Né, qualquer coisa. Então super legal, né? E esse é um ativo muito legal, muito interessante. Eu acho que coloca a gente num lugar muito premium, assim, né? De construção de marca. E a gente procura levar a marca para um lugar mais premium, né? E eu acho que a Aspen é um símbolo. Pode falar o que a gente quiser. Eu nunca tinha ido para Aspen também e realmente a mesma percepção sua, assim, pô, negócio caro e é caro, meu. Né? Só que acontece, eu tinha herdado um patrocínio de Aspen, né? Que eu sempre questionei muito, assim, pô, faz sentido, não faz? A conta, e eu sou um cara muito, de novo, números, né? Então, pô, de novo, McKinsey, empreendi por 6 anos e vim para cá. Né? Então eu tô sempre olhando que esse é o desafio de marketing, né? O trabalho, eu brinco que é a alocação de capital, é onde eu ponho meu real, né? Pô, você tem 1000 coisas que você pode fazer, 1000 coisas que você pode fazer. A pergunta é, esses R$100 que eu coloco aqui, eles rendem mais aqui ou ali? Essa é a pergunta. E sempre vai ter um trade-off, sempre vai ter uma escolha. Sim. Sempre vai ter uma escolha. Então não existe, não, vale a pena, vale. Mas ali não vale mais, e ali não vale mais, ali vale menos. Então sempre esse trabalho. Então o meu questionamento era sempre nessa linha. É muito legal, mas é a melhor alocação do meu dinheiro? Porque esse é trabalho de marketing, né? Como você brincou no começo, de certa forma é verdade, pô, a gente é dono aqui do investimento da companhia, né? A gente área aqui que, como dizem alguns aqui, fala, o cara mais importante da empresa é porque eu assino cheque. E as pessoas não conhecem por causa do marketing. Sim, com certeza. E tem, depois de pessoas na companhia, acho que pessoas, tecnologia e marketing são os 3 maiores custos da empresa. Então eu rodo os maiores custos da empresa, então vocês estão comigo. Olha que tem o cheque. Então dá o cheque. Então o tempo inteiro é a melhor alocação de capital, é o melhor onde eu vou colocar meu dinheiro. E aí veio o Aspen, que eu herdei esse patrocínio, e tinha uma dúvida muito grande, falei assim, pô, mas o negócio é dos Estados Unidos, pô, tem 5% do público é brasileiro, 95% não é, tem pessoal da Ásia, da Europa, pô, vai pra lá. Você vai pra lá e tá vindo lá XP, faz sentido, não faz, tudo mais. Só que, né, uma parte da empresa, inclusive o Guilherme, gosta bastante do ativo, Guilherme acha legal o vestibular, dono da empresa, tal, tudo mais, gosta do ativo, tal, tudo mais. E aí, no momento, ele provocou, falou, pô, Lissandro, eu sei que você quer matar a Aspen. Eu falei, não fala assim, né? Então, tal, tudo mais. Eu falei, não é que eu quero matar, mas minha dúvida é alocação de capital, se funciona, se não funciona, tal, tudo mais. E ele falou, pô, Lissandro, mas você nunca foi, né? Fica difícil de falar de longe, não sei o quê, tem que ir. Eu falei, você não ir, e aí eu não ia, aí não sei o quê. E no final, ele, né, pra sumarizar um pouco, ele me falou pro Lissandro, vai pra Aspen, eu quero que você vá, fica 2 dias lá, eu vou te mostrar, pô, como é que funciona, você vai entender o poder de Aspen e tal, tudo mais. E o Guilherme gostava. Não, o Guilherme amava Aspen, né? E aí fomos lá, tal, tudo mais. E realmente você vai, tem muito brasileiro, tá? Fiquei impressionado, né? Depois de americano, o brasileiro é a segunda maior, né, nacionalidade que tem lá. Era australiano, agora é brasileiro, né? Então tem muito, vai nas lojas, só brasileiro, só brasileiro. Teve até uma hora numa loja, até comentei contigo, alguém fez uma gracinha, não sei o quê, eu falei, o cara é brasileiro também, né? Eu falo besteira, né? Eu tava falando besteira e tal. O que aconteceu, tá? O Guilherme pegou pra mim e falou assim, pô, Lissandro, eu marquei um almoço com o CEO de Aspen. E, aliás, Aspen é uma empresa. É mesmo? Tá? É muito maluco. Tem são 4 montanhas, o complexo de Aspen. Tem um CEO, cada montanha tem um manager. Depois você tem o cara que cuida de hospitalidade, alimentação, Mas é organizado. lift. Não, é uma empresa. É uma empresa. E aí o Guilherme falou, marquei um almoço com o CEO de Aspen amanhã.
E eu queria, pô, Luciano, eu queria que a gente desse um jeito de renovar esse patrocínio, pra mim seria importante. Você quer cheio dos Paranauê, gosta de contar a história, aí se vira, faz sua mágica. E renova essa porcaria. E renova essa porcaria, aí faz sua mágica. Né? Caraca, vamos pensar aqui e tal, tudo mais. E aí eu tenho muito a mentalidade, que isso aqui acho que é muito legal que a gente tem feito aqui no nosso marketing, que é como é que a gente faz, como é que a gente retorna o nosso investimento? Como é que a gente consegue fabricar, pô... ser cobrado por isso. Exato. Como é que eu pego meu dinheiro e faço ele render mais? No fim do dia é isso. Né? E aí tá bom, vamos lá pro almoço, quebrando a cabeça, caralho, né? Vou ter que agora pensar, que caralho eu vou fazer? Você não pensou em nada até ali? Até ali a gente tinha pensado uma coisa ou outra, mas nada, mas nada muito estruturado, mas é muito do bate-papo. Eu tenho um negócio, que aí tem confiança bastante aqui no meio, assim, putz, senta, vamos começar a conversar, e eu acho que eu vou achar alguma coisa. Sim. Se tiver algo, a gente acha. Às vezes não tem, mas se tiver, a gente vai achar. Tá? Então, mas você fica cavucando. Você fica cavucando e você fica, pô... Tem uma coisa que eu gosto muito das pessoas que é a curiosidade. Eu sou muito curioso. A gente fala qualquer coisa, depois eu fico procurando. Eu brinco que inteligência, pra mim, é uma coisa. É sua capacidade de conectar pontos. Tá? E quanto mais pontos eu vou colocar na minha biblioteca, aqui na minha cabeça, mais chance eu tenho de conectar coisas que vão fazer sentido. Então eu leio muito, fico pesquisando. Isso. E tem coisa que a gente tá falando aqui que não faz sentido, e pode ser que daqui a 8 meses, numa reunião, falou, cara, o Rodrigo uma vez comentou um negócio assim, se junta e junta as coisas. Tá? Então eu gosto muito de criar uma biblioteca. No fim do dia, como é que você cria uma biblioteca? Com informação suficiente que depois você pode usar ela lá na frente. Tá? Então no papo, né, falei, putz, como é que a gente vai renovar? Muito legal essa história, viu? Essa é legal, essa é legal. Né? Então a gente começou a conversar, putz, né? Foram almoçar, você, Guilherme, o CEO lá do uma galera, tudo mais, né? Em inglês, pra ficar um pouco mais difícil ainda, pra deixar um pouco mais dramático a história, tudo mais. O Guilherme querendo renovar, né? Né? Então, puta, como é que a gente faz? Faz assim, faz assado. E aí no papo, tá? A gente começou a bater papo, pessoal super gente boa, gente boa mesmo, pessoal muito legal, tal, tudo mais. Pô, eu falei, cara, mas, pô, tem brasileiro pra cacete, né? O cara falou, cara, são 7 mil brasileiros. Por ano. Tá bom. Aí começa a biblioteca, tá? 7 mil. Você fala, pum, 7 mil. Tá bom. Fala, pô, legal. Quantos dias na média o pessoal fica? Ah, fica aqui 7 dias. Então são 49 mil, né, diárias. Não exatamente, porque 2 pessoas por quarto. Talvez você tenha aí 24.500 diárias, vai, de hotel. Ah, tá bom. Você começa a juntar os data points, né? Você vai juntando. Aí você fala, pô, legal. Quantos dias os caras esquiam? 5. Tá bom. Então tem 7 mil vezes 5, 35 mil dias de brasileiros esquiando, né? Aí começa a falar assim, cara, eu vi que o lift, né, durante a temporada, ele é caro, né, em Aspen, custa $250 dia. Pra ficar... Não, pra subir a montanha, só pra pegar o lift, só pra subir no teleférico. Sem esqui, sem alugar, só o teleférico. $250 dia. Caro. Sim. Caro. Aí eu falei, pô, é caro? Cara, não, é muito caro porque é na alta temporada. Mas se você comprar muito antes, você paga muito mais barato. Por exemplo, agora em março, abril, a gente lança a temporada 2026 e custa $60. Aí é tipo lote, tipo de carnaval, de qualquer coisa. Então custa 60, 80, 120. O cara vai subindo até 250, que é você ir na porta do Camarote Salvador querendo comprar. Sim. Né? Foi basicamente o que ele falou. Pô, Lissa, você tá vindo aqui na sexta-feira de carnaval, vindo aqui comprar na catraca. $250. Né? Mas antes é 60 Antes é 60 e vai crescendo. Pô, legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí começa a juntar os pontos. Eu posso comprar antecipadamente 5 mil dias de lift por $60 e vender para o meu cliente por $150, por $180 no futuro? Eu tomo risco. Comprei, posso morrer com eles na mão, posso não morrer, tal, tudo mais. Né? Pode. Falei, pô, porque dessa forma, imagina o seguinte, o cliente XP ele chega aqui e vai estar $250, o lift, mas o meu vai estar 180. O cara vai ter $70 de desconto. Pô, vai ter... Pô, basicamente 30% de desconto. Hoje é quanto, né? Ao mesmo tempo, eu paguei 60. Então eu consigo entregar um benefício para o meu cliente. Tomei risco para isso, eu estou com o inventário aqui na mão, né? Tomei risco, mas eu consigo dar um desconto para o meu cliente que tem o cartão XP, então eu gero um benefício para o meu cartão. Esse é outro ponto. Sempre tem que ter um benefício para o cliente. O cara fala, legal, tem meu logo na montanha, mas e aí, o que Maria leva? Não, Maria leva 30% de desconto no lift. Sim. Porra, beleza, Maria tá levando alguma coisa legal. Né? Então, cara, ele falou, você pode fazer, eu deixo você vender. Ele falou, e mais, se você quiser, o que sobrar de lift de um ano, eu deixo você carregar pro ano seguinte. Dos 5 mil que você comprou, você vendeu 3 mil, 2 mil, você pode jogar pro ano seguinte. Puta. Ele fala, porra, posso fazer com hotel? Pô, né, a gente descobriu, porque aí vai fazer o seguinte, então tem
7 mil brasileiros, que nos 5 dias tem 35 mil dias de brasileiros por lift. Se eu vender para 10% deles, para 3.500 brasileiros, se eu vender e fizer $120 por lift, né, por cada lift, são $420 mil que eu faço de resultado. Puto hotel, a gente falou que são 7 mil brasileiros, 7 noites são 49 mil noites, dividido por 2 pessoas por quarto, dá 24.500 diárias por dia. Se eu vender para o brasileiro com 10% de rebate, de desconto, porque eu antecipei a compra do hotel. Cara, no final, a gente montou uma tese de negócio que a gente começou a falar, putz, dá para patrocinar a Aspen de graça. Tá? Eu vou gerar benefício para os meus clientes. Eu vou dar desconto para os meus clientes. Meu cliente que vai chegar diário é tanto, o cartão XP ele é menos. Só como eu tomei risco, comprei antes, eu consigo reverter praticamente todo o dinheiro que eu coloquei na montanha, eu consigo reverter para ficar no 0 a 0 ou oferecer benefícios para os clientes. E patrocinando o Aspen. Né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem provocado cada vez mais. Guilherme te deu um beijo. Ele adorou, gostou bastante, quase isso. Eu vou tentar brilhar. Eu falei isso. Aí ele falou: é pra isso que eu te pago, menininho. É isso que eu te pago, faz esse tipo de gracinha que você fica fazendo. Então eu acho que o marketing do futuro, Rodrigo, quando a gente discute assim, ele vai cada vez mais neste lugar. Né? Então o NFL, pô, qual foi a sacada da NFL? Né? A gente trouxe o jogo tal, tudo mais, mas como é que eu ajudei a pagar a conta? Cara, uma das principais coisas que eu negociei foi pré-venda no cartão XP. Por quê? Eu emiti cartão pra caramba por causa do jogo. E aí, qual que é a beleza aqui? Tem coisa que não dá para metrificar no marketing, não dá para mensurar. Tem coisas que dá. Então eu falo assim, puta, qual que é o CAC, que é o custo de aquisição de um cartão de crédito? Ah, custa X. Pô, se eu trouxe 50 mil cartões vezes X, eu consigo atribuir um valor e falar, olha, eu economizei tanto dinheiro de emissão de cartão porque eu trouxe o jogo. Além disso, o que a gente fez? A gente negociou uma pancada de ingresso. Tinha 2 mil ingressos. Menor de 50 mil reais. Ali. Então é uma maluquice. Eu comprei tudo antecipadamente. Eu tinha 2 mil ingressos, levei cliente, levei um monte de gente, pô, levei influenciador para fazer coisa, para fazer minha marca, tal, tudo mais, mas fiz negócio. Aí você fala assim, pô, quanto negócio você fez? É muito fácil, eu levei o Gustavo, que abriu uma conta, assim, trouxe tanto dinheiro, eu consigo atribuir um valor. Então eu consigo metrificar muita coisa, ao mesmo tempo que eu ponho um logo gigante lá, que eu não consigo metrificar, puta, quanto gerou de awareness para a marca, de valor atribuído, puta, é difícil de dizer. Agora, algum valor foi gerado, mas quando você junta o todo, fala, não, deixa eu explicar, eu emiti tantos cartões, eu levei tantos clientes, eu trouxe tanto de dinheiro, fiz esse negócio assim, assado, eu construí uma marca, faz crescer. E isso aqui para a empresa, essa questão de tangibilizar, a Aspen, deixa eu explicar a conta que eu estou fazendo, a Aspen, estou fazendo isso aqui, fazendo aquilo, a discussão fica muito objetiva. Então tem sido muito legal, talvez os meus grandes aliados aqui na empresa, é muito curioso, é o CFO da empresa, que ele fala, pô, os caras conseguem explicar o que eles estão fazendo. Né? Não é uma ciência aqui, pô... Achismo. Né? Não é um achismo que vamos torcer para daqui a 5 anos ter feito sentido. Tem uma parte de achismo, mas tem uma grande parte que é KPI, objetivo, métrica, mensuração, tal, números, tudo mais. Né? É número. E a NBA? A NBA. Vai ter jogo, assim, não sei se pode falar, né? Vai ter jogo da NBA aqui no Brasil? Vamos lá. Não tem quadra que suporta ainda, né? Não. Qual que é o desafio da NBA? É ter um ginásio que tem um jogo padrão NBA para ter um jogo no Brasil. Que é meio maluco. E não é qualquer um. Não, eles são super restritivos. Né? Então, para ser muito honesto com você, um pouco de spoiler aí, tô te dando. Pô, tá vindo agora, no dia 1º de abril, 31 de março, na verdade, um alto executivo da NBA, número 2 da NBA no mundo, pra gente começar aqui a discutir. Putz, tem um tema de janela de tempo. Né, que você tem, precisa de o calendário e tudo mais, então esse negócio pode demorar 1 ano, 2 anos, tá? É mais nesse horizonte que você está falando. Mas, de fato, a NBA ela viu o sucesso que a NFL tem feito aqui no Brasil. Não, mas a NBA... E a NBA, acho que, ela ainda está um estágio à frente. Mas, você pega assim, a NFL gosta de fazer jogo. Mas vai ter que construir uma quadra do zero. Tem algumas discussões, então tem uma discussão dessa de ter que fazer um ginásio novo. Tem uma discussão... Governo federal, os governos se moverem. Tem uma arena que talvez na Barra, no Rio de Janeiro, talvez funcione. Tá? Então é uma opção. Tem a opção de cobrir um estádio. Então, por exemplo, provisoriamente, se for o caso. Eu tive no All-Star Game do Indianapolis, há 2 anos atrás. Eles fizeram no estádio do Indianapolis Colts, que é um estádio já fechado. Mas se você pegar algum estádio local para você fazer uma cobertura, o problema é chuva. Mas se fizer uma cobertura no estádio moderno, dá para fazer alguma coisa. Então tem algumas alternativas. O sonho é trazer o jogo. Tá? Mas vai trazer. A gente vai trazer no seu... Então, agora, vocês são patrocinadores da NBA Brasil? Como é que é isso? A gente é patrocinador regional da NBA, tá? Que estão na região. Tá? Então a gente tem todos os direitos aqui na região, nas transmissões ao vivo da própria NBA, a gente participa. A gente tem direito de transmissão, de comprar a transmissão nas plataformas que transmitem os jogos e tudo mais. Lisandro, qual que é o seu maior desafio hoje? Meu maior desafio? Hoje. Eu acho que o maior desafio nosso sempre é o só, gente. Sempre gente. Tem cada vez...
tá sempre melhorando o time, sempre inovando, sempre... São pessoas. Porque tudo parte disso. O que a gente vive hoje em dia? Eu estava falando isso ontem eu tive uma palestra, um papo com o meu time inteiro. A gente vive um mundo muito curioso. Eu até ia postar isso, vou até postar hoje. Que fala o seguinte, que tinha uma ex-chefe minha que ela falava o seguinte, Lissandro, perception is reality, percepção é realidade. A gente vive um mundo hoje onde é mais importante você parecer do que ser, é muito curioso. Se todo mundo acha que você é mau caráter, não importa, você é mau caráter, até que você prove o contrário. Mas eu não sou, eu fiz assim, mas não importa, com rede social, não sei o quê, esse negócio toma uma proporção muito forte. Monstruosa. Então essa é uma coisa que, como sou responsável por uma marca, né, como é o meu caso, uma marca grande, XP, eu fico quebrando a cabeça de como é que eu vou, num mundo onde cada vez menos você controla as coisas, narrativas, cada vez mais você é exposto e você é atacado por tudo quanto é lado, como é que você consegue, né, construir ou preservar uma marca, né, onde não necessariamente a verdade é o que é percebido como realidade. E se as pessoas percebem, então um desafio grande que eu tenho é como é que eu quebro a cabeça nesse mundo onde esse fator, onde percepção é mais importante que a realidade, olha que maluco, né, ele só vai se intensificar no tempo. Tá? Você pega assim, você vê influenciador, um monte de gente, site pra tudo quanto é lado, tal, tudo mais. Você não controla, né? E você tem pessoas ótimas e pessoas que podem deturbar isso. Então a gente fica tentando encontrar aqui o ângulo. Então pra mim, esse talvez é um grande problema que eu tenho, tá? Assim, e acho que a humanidade tem, isso não é meu, acho que todo mundo tem. Como dono de uma marca, no meu caso, no meu trabalho é importante por isso. E acho que a única forma, tá, de eu conseguir... talvez estar à frente disso, ou talvez estar me cercando de pessoas, de meios que vão me ajudar a preservar isso, através de pessoas. É tudo pessoas. Não existe nada, para mim, que não passe por uma pessoa, não passe por um ser humano. Sensacional. Tá? Então, acho que para mim, eu sou muito devoto às pessoas. Tá? Sou muito devoto mesmo, porque eu não consigo construir nada sem elas. Quem te inspira? Quem me inspira? Ou quem te inspirou ao longo da vida? Alguém, você fala, puta, queria ser no mesmo caminho ali. Eu acho que tem duas vertentes muito claras. Meus filhos me inspiram muito, minha família. Muito. Me inspiram a ser uma pessoa melhor, tentar ser uma boa pessoa, a tentar fazer o bem. Você é louco nos seus filhos. Sou louco. Não tô falando que os pais não são, mas eu vejo isso. Meus filhos, e meu pai, no meu irmão. Tem, eu tenho uma história, eu te contei isso, no meu irmão também, uma história, dura, difícil também. Então eu sou um cara muito família, real, né? E várias vezes, eu já ouvi essas frases que eu acho legal, que é assim, faça as coisas do jeito que você gostaria que, o que você faria se seus filhos estivessem te olhando, ou se a família estivesse te olhando. Cara, isso é muito maluco, né? Você fala assim, cara, eu sou um exemplo, eu tenho 2 crianças em casa, assim, eu tenho que ser uma boa pessoa, porque, eu sou o espelho deles, eu sou o maior espelho deles, não tenho a menor dúvida, né? Então, eles me inspiram muito a tentar ser uma pessoa, a tentar fazer o melhor, a tentar ser bom com as pessoas e tudo mais, então isso tem um lado. E acho que profissionalmente, né, o meu time me inspira muito, assim. O meu time, assim, a gente tem as pessoas são deu muita sorte de construir uma cultura muito legal de troca, assim, e é por você. É por você e por mim, então é um pelo outro. Então, mais gostoso assim. Eu me sinto muito responsável pelas pessoas, e eu sei que elas entregam muitas coisas por mim, e eu me sinto obrigado a entregar de volta a elas, né? E aí, pra fechar com esse ponto aqui, né, uma vez eu ouvi uma frase, e vai misturar agora os dois, que é até legal a frase. Então, eu li uma frase que eu achei muito foda, que era o seguinte: seja o líder que você gostaria que seus filhos tivessem. Meus filhos um dia vão pro mercado de trabalho, um dia vão ter outros líderes, que não vou ser eu, vai ser outra pessoa. Que legal. Líder que você gostaria que você tivesse. Então, que líder você é para os seus filhos? E isso gerou 2 coisas em mim. Uma atenção maior para as pessoas que eu lidero, que eu vou fazer, se eu estou sendo um bom líder ou não, se eu tenho que ajustar alguma coisa ou não, mas mais do que isso. O que eu tolero de um par meu, de alguém que está de outra área fazendo com os outros, que poderia ser meu filho também. Tá? O meu filho não pode ser, não é só alguém que pode estar embaixo de mim, pode estar embaixo do amigo. Então, mesmo eu falo assim, Rodrigo, eu achei legal o que você falou para fulano. Você fala mesmo? Falo. Nossa, sou linguadudo pra caramba. Então essa parte, pra mim, essa me pega bastante, assim. Aqui você piscou, trocou o apresentador. Agora vamos saber do Lisandro qual que é a rotina dele. Lisandro, a gente tem um quadro aqui no programa, tá bom, que é o Bingo do Milionário. Vamos pegar aqui aqueles tópicos da rotina que os influenciadores aí, os coaches falam que você tem que fazer para ficar rico. Tá bom. Listamos alguns deles, dos mais clichês. Tá bom. E a gente quer saber qual que você faz desses hábitos. Vamos lá. Vou ser honesto aqui, viu? Tem que ser honesto. Acordar cedo. Acordo 7h30 da manhã cedo.
Pelo coach, não. Pelo coach não. Pelo coach tem que ser antes do sol. 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Não, eu durmo tarde. Inclusive, o pessoal brinca aqui na XP que eu trabalho num fuso diferente do resto. Eu saio daqui 9 horas da noite, eu trabalho em outro fuso. Ah, e você dorme Tá que horas? 1, 2 da manhã. Ah, então tá justo. Tá bom. Tá justo. Ler livros todos os dias. Não. É pra falar a sincero, verdade? Sincero. Focar em network. Não. Não? Não. Essa surpreendeu. Evitar consumir redes sociais. Sim. Uso bem pouco. Nada do Instagram, filho. Eu uso bem pouco. Tá. Uso bem pouco. Eu sou muito curioso, leio muito sobre coisa da internet, coisa rápida, assim, picada. Eu não tenho, sobre ler livros, eu não tenho paciência para ler um livro inteiro. O livro, toda vez que eu vou ler o livro, eu já li 2 páginas do capítulo, já pego o conceito, eu pulo pro próximo. Nossa, então, cada vez mais eu tenho procurado coisas, ou audiobook, ou coisa muito curta. Se você pegar qualquer livro, se você demorar 10 horas, eu aposto com você que ele poderia ser resolvido em 1 hora. Então, os audiobooks é uma forma muito mais inteligente e eficiente de você utilizar o seu tempo e acho que mais antenada com o futuro. Não, boa resposta. Essa foi diferente. Tá bom. Praticar exercícios físicos diariamente. 3, 4 vezes por semana. Tá bom. Investir um percentual de cada dinheiro que recebe. Isso aqui é óbvio. Isso aqui bastante, não tem nem como. Ter múltiplas fontes de renda. Com certeza. Aí, com certeza. Priorizar ser produtivo e não ocupado. Essa também, falando do Lisandro, não tem como. Né? Ele falar que não. Estabelecer metas diárias. Sim, eu tenho e é engraçado, eu tenho um to-do list, que eu ando assim com as coisas escritas e adoro ficar checando coisas, assim. Eu acordo, aí põe um asterisco e falo assim, esse aqui eu vou matar isso aqui e adoro. Então sim, tenho então metas seu diárias. dia é tudo cheio de meta, Cheio de planejamento. meta aqui, tem que fazer isso aqui, eu falei que ia fazer, legal. aí vai até tarde para terminar o que eu Legal, que propus a interessante. fazer. E assumir riscos. Como você contou aqui na história no podcast, Eu assumo mais do que deveria, provavelmente. Então tá aí o bingo do milionário com o Lisandro. Lisandro, Bom. como o Rodrigo falou, realmente é uma honra poder falar com você. E eu queria perguntar, na sua experiência de grandes empresas, grandes marcas, você conseguiria, por exemplo, dar uma orientação, uma dica para a nossa audiência que às vezes não tem o dinheiro que a XP tem para te contratar, ter 350 pessoas ali pensando no marketing? O que você poderia falar para o empresário de uma pequena empresa, uma média empresa? Qual que é o caminho do marketing hoje para quem não tem o acesso que a XP, por exemplo, tem? Tá bom. Eu vou dar a minha opinião e acho Sim. que o pessoal aqui desconte, coloque muito desconto no que eu vou falar agora, porque é uma opinião talvez generalista e é mais uma perspectiva minha do que uma verdade absoluta. Tá? O que eu tenho percebido, né, no marketing meu, mas que acho que ele transcende muito para talvez empresas menores. Né? Eu acho que o mundo que a gente vive hoje, ele cada vez menos é sobre uma propaganda na TV, sobre uma coisa super grande. Eu acho que ele é muito mais 1 a 1. Tá? Você me pega assim, qual é o desafio grande que eu tenho? Pô, a nossa marca, né, ela fala com vários tipos de clientes, mas principalmente eu tento falar com um cara mais de alta renda. E esse cara é difícil você encontrar ele, tá? Não é, se eu não vou numa televisão aberta e coloco muito dinheiro, eu até acho ele, só que eu falo com um monte de gente no meio e o custo unitário de falar com esse cara que eu só queria falar, ele fica muito caro porque eu falei com todo mundo para falar com 3, 4 pessoas. O que a gente tem conseguido fazer aqui, que eu acho que é legal, né, para as pessoas em casa, refletirem nos seus negócios, como é que eu consigo fazer iniciativas de marketing mais 1 a 1, tá? Mais pessoais, tá? Então, vou dar um exemplo, tá? Então, por exemplo, a gente, agora tá com um tenista, João Fonseca, tá? Então, a gente, legal, tenista, tudo mais, então a gente faz coisa na TV, propaganda com ele e tudo mais, mas que tem tido muito sucesso, que a gente tem feito, são clínicas menores. Então, eu imagino o seguinte, imagina que eu pego e monto uma clínica, tá? E gasto, vou chutar um valor aqui, gasto 100 mil reais para fazer uma clínica, tá? Então, trago um tenista famoso, um ex-tenista, com um certo nome, pego um lugar e monto lá uma clínica. A clínica custa 100 mil reais, né? Não importa. Tá? O que eu faço? Eu trago alguns patrocinadores juntos que têm interesse em atingir o mesmo público, o mesmo cliente. E aí o que eu faço? Eu pego para parceiros meus, eu tenho alguns escritórios que são meus parceiros, e falo assim, ô fulano, você quer trazer um cliente seu? Tá, tem interesse? Olha, eu tenho uma clínica que custa 3 mil reais. Tá? Que é um valor, dependendo do negócio que o cara quer fazer, é um valor que ele está disposto a pagar por aquilo, e 3 mil reais o cara consegue pagar. Muitas vezes uma contrapartida é trazer um cliente grande, trazer uma conta grande, estou trazendo para o meu mundo, tá? XP, né? Então ele consegue trazer, né, um cliente por um custo baixo, por 3 mil reais, tá? Então para aquele negócio especificamente, que é o que chama de CAC, que é o custo de aquisição de clientes, né? E ele consegue participar de algo muito maior. Com 3 mil reais ele consegue participar de algo muito maior. Então vai ter um tenista, a gente fez agora com um argentino, chama Diego Schwartzman, ele chegou a ser
top 12 do mundo, tal. Acabou de se aposentar, tá? A gente acabou de fazer um negócio parecido. Né? Então ele, traz para conhecer o Diego Schwartzman, que é um argentino que está jogando profissional até mês passado, é um cara que foi top 15 do mundo, é um cara que tira foto, aprende algumas técnicas tal, tudo mais, e o cara passa um dia ali super bacana por R$3.000, né? Então pro cara que pagou esse ingresso, fez muito sentido. Para a XP, que aí entra o ponto aqui da sua pergunta, pensa que me custou R$100.000. Se eu conseguir trazer 20, 30 caras que põem R$3.000 cada um, são 60, 90 mil reais que ajudam a pagar essa conta. Se eu trago um patrocinador, ajuda a pagar essa conta. No fim do dia, sendo bem prático, a conta fica quase que, não digo que fica no 0 a 0, mas o investimento fica muito baixo. Então é algo que fez sentido para o meu parceiro, que de repente pagou R$1.000, R$2.000, R$3.000 para trazer o cliente que ele queria dar uma baita numa experiência. Né? Para mim, XP fez muito sentido que eu consegui dividir o custo, né, com terceiros, né, e com parceiros para dividir um pouco dessa conta e viabilizou para mim, né, e a gente criou uma baita experiência e construiu a marca. Que eu faria? Tá? Eu tinha me perguntado, se você construir uma marca sem dinheiro, como é que você faz? Eu investiria muito mais nessas experiências, que eu consigo, inclusive, metrificar o resultado. Eu consigo, eu trouxe 10 clientes, depois de 6 meses, 10, 12 meses, esses clientes geraram um negócio para mim? Teve resultado? Não, esse gerente gerou, esse cliente gastei R$30.000 com 3.000, com 10 clientes, gastei R$30.000. No final do ano me gerou R$100.000, legal? Então acho que faz sentido gastar mais vezes e repensar aqui. Não funcionou? Como é que eu faço outra coisa? Uhum. Então acho que é muito sobre, coisas menores, eu acho que o mundo está nesse lugar mais pessoal e coisas que são metrificáveis. Eu metrifico tudo. E dá para metrificar, perfeito, tá? Perfeito. Dá para metrificar. Então eu acho que é muito nesse lugar que eu fico pensando aqui, que é como eu faço o meu marketing, tá? Só muda um pouco a escala, mas ele é algo muito parecido. Perfeito. É isso. Renato, rapidinho. Quer mais uma? Ajudou a resposta? Com certeza, com certeza. Eu ia perguntar sobre o crédito imobiliário, que você acabou não perguntando. Pergunta. Lisandro, nós somos um escritório de facilitação de crédito, correspondência bancária. E eu queria ouvir de você, porque, você conhece muito bem o mercado financeiro e às vezes a gente que está aqui falando, muitas vezes fala, está defendendo em causa própria. Quando você tem um cenário, né, de aquisição de imóvel e você tem um patrimônio investido, por exemplo, na XP, perfeito. Faz sentido, na sua opinião, sacar esse patrimônio para fazer a aquisição do imóvel? Ou muitas vezes faz sentido, em alguns casos, você deixar o patrimônio investido, escolher bons ativos até de renda fixa, que nesse cenário a gente tem ativos de alta rentabilidade e até mesmo financiar parte desse imóvel. O que você pensa sobre isso? Perfeito. Então, eu acho que talvez até uma questão pessoal, tá? Mas eu digo assim, por mim, por muita gente aqui na XP, a gente, até o que a gente faz com o nosso dinheiro, a gente geralmente mantém os recursos na instituição financeira e pega outros. Tem um conceito que é engraçado, se você olhar grandes empresas, né, e grandes empreendedores, é o que a gente chama de alavancagem. As pessoas usam o crédito como uma forma de você prosperar, fazer negócio e tudo mais. Então, eu acho que nada mais é o crédito imobiliário, é uma forma de você se alavancar. De fazer alavancagem. Se você pegar qualquer empresa, que é listada, que tem muito... empresas grandes fazem assim, eles têm, né, métricas de alavancagem sobre receita e tudo mais. E é engraçado, eu acho que muita gente às vezes entende como uma dívida, mas a dívida como algo ruim, não necessariamente. Se você está pegando essa dívida para você crescer, para você realizar um sonho, para você construir coisas, ela é positiva. É a dívida saudável. Ela é a dívida saudável. Ela é importante isso aqui. Isso é muito importante. Então, eu mesmo faço bastante disso. Assim, eu gosto de imóvel e tudo mais. Então, várias vezes que eu faço, inclusive é home equity. Eu pego um home equity, mantenho o patrimônio, você pega mais dinheiro para gerar. Então, se você está usando, né, esse crédito, esse valor de uma forma para gerar mais negócio, acho que é super positivo. As pessoas peguem grandes empresas e olhem, né, como que elas trabalham a dívida, é um instrumento super importante de crescimento de negócio, geração de riqueza. Perfeito, Lisandro, muito obrigada. Rodrigo, pode voltar. Lisandro, quero te agradecer. Imagina. Você tá ligado que você tem na mão a realização de um sonho de um caipira. Não, a gente vai fazer. Esse a gente vai fazer. A gente vai fazer, ó. Tô falando aqui, ó. Vou realizar. Aqui, agora eu vou fazer o corte. Pode fazer o corte aí. Eu vou realizar o sonho desse cara. Diz ele que é o sonho. Vamos descobrir se é ou não. Tá, mas a gente vai realizar esse sonho esse ano. Daqui a 2, 3 meses. Um caipira. A gente vai ver. O pessoal vai ver. Obrigado. Cara. Obrigado pelo seu tempo, que é difícil pra cacete o tempo dele. Nada. Vai responder um WhatsApp há 3 dias. Nada. E olha lá. Gente, obrigado. Foi um prazer receber ele. Cara, é uma aula, é uma pós-graduação, uma faculdade, mestrado. E minha admiração por ele, por ser humano que ele é, pelo profissional que ele é. Estamos aqui na XP, a realização de um sonho para mim, porque eu trabalhava lá numa agência pequenininha, né, Lu? Aqui minha gerente que era junto.
Cara, eu jamais sonhei estar aqui na XP. Sonhei assim, mas eu não sou tão distante. Mas eu nunca imaginei estar aqui no último andar da XP, entrevistando um dos caras mais fortes e cabeça da XP. Então, assim, é uma realização para mim, é uma coisa diferente para mim, porque eu comecei lá atrás e nunca o carinha do interior que trabalhava na agência, atendia os seus clientes, achava que estaria aqui hoje na XP entrevistando o Lisandro. Então, assim, cara, é um prazer. Eu tô arrepiado com isso, porque é uma história por trás dessa entrevista aqui. E é isso. Obrigado. Um beijo. Lisandro, valeu de novo. Obrigado pelo Tamo convite. junto. Tamo junto, irmão.